Oi gente, tudo bom? Esse podcast ele não vai ser um episódio normal. Como hoje, dia 21 de julho de 2017, tá fazendo 10 anos que o Harry Potter e as Relíquias da Morte foi lançado originalmente lá no Reino Unido e nos Estados Unidos, a gente decidiu trazer pra vocês uma coisa que algumas pessoas já pediram nos comentários, que é os podcasts do antigo Scar Potter. Caso você não saiba, eu, o Renato, o Vinícius e a maioria da equipe do Animagos era do site scarpotter.com antes. E a gente produzia podcasts também e vários outros tipos de conteúdo. Então a gente decidiu trazer aqui pra vocês a edição que a gente fala de Relíquias da Morte para comemorar esses 10 anos. Percebam que o áudio, a qualidade é bem inferior do que a gente tem hoje no Animagos. Mas mesmo assim dá pra entender, é tranquilo. A gente fala bastante do filme e também do livro, que na época que foi gravado o podcast, 2011, tinha acabado de sair a parte 2 de Relíquias da Morte. Então a gente compara bastante o livro com o filme, mas a intenção mesmo era fazer uma retrospectiva da série, porque a gente fez um episódio para cada livro e esse foi o último episódio dessa série. Acabou sendo o último episódio da história do Scarcast também. Então, eu espero que vocês gostem. Parabéns para o Relíquias da Morte, 10 anos, eu estou me sentindo extremamente velho. As pessoas que participaram desse podcast foram eu, o Vinícius, o Eric e a Flávia, que éramos do Scar Potter. E também tem outras pessoas que faziam parte da equipe do Scar Potter na época, mas que não fazem parte do Animagos hoje. Então, tem a Bruna, o Caco, a Thaísa, a Jen. A Jen vocês conhecem, ela já participou aqui do Animagos. Quem mais? Bom, pelo que eu me lembro é isso. Gente, se vocês forem uma dessas pessoas que participou lá em 2011 desse podcast, deixa um comentário aí pra gente saber por onde andam as pessoas daquela época do fandom. Esse podcast foi dividido em 2 episódios. Então eu trouxe aqui os 2 episódios mesclados em um só. Então você vai perceber que no meio do podcast mudam as pessoas que participaram. É por isso. Podem deixar seus comentários aí nesse post, que no próximo a gente vai voltar a falar sobre os comentários e as notícias que estão saindo. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Facebook é site Animagos, no Instagram e no YouTube é Animagos Brasil. Se você quiser mandar alguma coisa muito grande ou anônima, você pode mandar para contato@animagos.com.br e também comentar nesse post, porque aí a gente pode ler no próximo episódio. Então é isso, fiquem com o episódio que a gente comenta sobre Harry Potter e as Relíquias da Morte. Você é um bruxo, Harry. Queridos fãs do Scar Potter, sejam bem-vindos a Hogwarts. Oi people, fã do Scar, ventiladores do Scar. Aqui quem está falando é o Igor Moreto. E eu estou aqui com a Flávia. Oi. O Eric. Oi. E o Vini. Olá. Hoje a gente vai falar finalmente, do que, o Eric? Não sei. Relíquias. Como não sei? Relíquias, meu amor. A gente vai falar de Harry Potter e as Relíquias da Morte, que em Portugal é Harry Potter e os Talismãs da Morte, que é o 7º livro da Harry Potter, que foi escrito pela J.K. Rowling, diva loira de todos. A J.K. Rowling também disse que Relíquias da Morte é na verdade um Enigma do Príncipe parte 2, que os 2 livros são como se fosse um só, dividido em 2. Ele foi lançado lá no Reino Unido dia 21 de julho de 2007, acho que todo mundo lembra, porque foi
O Dia. O livro vazou antes de ser lançado, que foi muito interessante, né? Porque eu, Renato e o pessoal tivemos que traduzir o livro Eu também ajudei. para vocês conseguirem ler, os usuários. Olha como o amor é antigo e longo e grande. Dia 21 de julho foi o dia em que Harry Potter e a Pedra Filosofal fez 10 anos. O lançamento da versão brasileira foi no dia 8 de novembro de 2007. E em Portugal foi lançado dia 16 de novembro de 2007. Olha, a gente ganhou de Portugal. O Relíquias da Morte quebrou o recorde de vendas e se tornou o livro mais rapidamente vendido, com a venda de mais de 11 milhões de cópias nas primeiras 24 horas após o lançamento. O recorde anterior era de 9 milhões em um único dia, ostentado por Harry Potter e Enigma do Príncipe, ou o Príncipe Misterioso. Bom, a dedicação do livro foi pro Neil, que é o marido da J.K. Rowling, que casou com ela depois dela já ter a Jessica. Daí, pra Jessica também. Pro David, o filhinho novo dela, o Mackenzie. A irmã dela, Dee, a Anne e a Ti. Ou a gente, né? Que acompanhou Harry Potter até o final. Mas enfim, né, gente? Uma visão geral sobre o livro. Eu acho melhor. Com certeza. É engraçado. Fora a enrolação da cabana, né? Mas eu acho que devia ter, porque senão não ia ficar tão grande, tão, sei lá, com uma trama mais legal. Eu prefiro Enigma do Príncipe, justamente pela parte da cabana, que é chata pra cacete, que se resume em Harry tentando destruir o Horcrux, Hermione fazendo a comida e os negócios que ela tem que fazer, e o Rony reclamando. Fica nisso vários capítulos até que o Rony vai embora. Aí fica o Harry tentando, fica a Hermione fazendo os negócios que ela tem que fazer e chorando, e o Harry tentando destruir o Horcrux e ajudando a Hermione a não chorar. E fica nisso até chegar em Godric's Hollow, que é aí que volta ao normal. Eu achei bom, mas eu não sei se é meu livro preferido. Acho que Enigma do Príncipe eu gosto mais, por causa dessa parte do acampamento e tal. Mas o final depois de Godric's Hollow é muito bom o livro. Eu gosto bastante dessa parte final. Eu gosto da parte que eles invadem o ministério e tal. É legal. Eu achei que o filme, parte 2, desvalorizou muito o livro. É por essa parte aí do final, da Batalha de Hogwarts, eu esperava uma coisa bem melhor do que foi. Mas sei lá. Eu esperava que teria mais luta. É, tinha que aparecer pessoas diferentes lutando. Não tinha que aparecer só a saga do Harry e Horcrux. Tinha que aparecer o Rony lutando também. Não aparece nada. O Relíquias da Morte é o único livro que Harry não tá na escola, né? Tá bolando aula. Mas começando a comentar o livro, capítulo 1. A Ascensão do Lord Voldemort. Lorde das Trevas. É, eu lembro que quando a gente traduziu aquele livro que vazou, a gente foi assistir a primeira leitura da J.K. Rowling lá. Na hora que ela falou, The Dark Lord Ascending, todo mundo desanimou, porque o livro que vazou era mesmo o livro e tal. E ela tava falando que não era, não sei o que. Mas... enfim, esse capítulo começa com o Snape encontrando com o Yaxley lá fora da casa dos Malfoy. Daí eles encontram um pavão branco. Alguém entendeu o significado disso? Jesus. Tava só de passagem. Eu não entendi muito bem não, mas sei lá, deve ser só o charminho da casa. Deve ser alguma piadinha interna da JK. Daí eles fazem uma reunião com o Voldemort na mesa lá, com a Nagini em volta do pescoço dele. E eles comentam sobre como eles vão capturar o Harry, né? Que já tava na hora, ele já ia completar 17 anos, tananã. Daí o Voldemort mata a professora de ensino dos trouxas. E manda a Nagini comer. Mas é isso, né? O Voldemort usando a casa dos Malfoy como refúgio dos comensais dele, guardando as pessoas que ele sequestrava. Ele tava fazendo os Malfoy de elfo doméstico, né? Depois que o Lúcio fez também. Foi preso, não sei o que. Daí nessa cena também a gente conhece o Pio, que depois que o ministro novo morresse, ele ia tomar conta do ministério e transformar aquilo no ministério antitrouxa, na verdade, né? E é só, né? Esse capítulo é mais pra mostrar que o Voldemort voltou mesmo, que os aliados deles estão
estão todos com ele. Mas quando aparece o Phil, o ministro não morreu ainda. Não. Spoiler para os posers. Tem a discussão do plano lá pra pegar o Harry e tal, com o Snape. A gente vê também que o Snape ainda tá no lado mal, né? A gente não sabendo ainda da história real dele, a gente acha que ele tá traindo a ordem. Depois a gente descobre que foi tudo parte do plano. Bom, daí a Nagini come a Caridade Burbage, o jantar dela. A gente vai pro capítulo 2, que tem só leitura de jornal, né, praticamente. E aparece o espelho de 2 sentidos, que no filme é uma cena totalmente tosca, pois nunca apareceu em nenhum filme anterior. A gente vê que o Harry tá olhando pro espelho e achando que vê Dumbledore, né? Eu não entendi muito bem quando eu li isso daí. Mas o capítulo 2 é só isso mesmo. Ele lê nos artigos lá do Elphias Dodge sobre o Dumbledore. E somente, né? Descobrindo que os trouxas estão morrendo no mundo e tal. Daí capítulo 3, a partida dos Dursley, que foi cortada completamente no filme, que eu achei mancada total. Nesse capítulo a gente vê o Duda arrependido falando tchau pro Harry, né? Foi uma cena fofinha. Eu achei horrível. Você não gostou no livro? Não, nem no filme, nem no livro. Foi forçado demais. Só porque afinal eles têm que se dar bem. O Duda tá redimido com o Harry desde o 5º livro, né? Que ele salvou ele dos Dementadores e tal. No filme parece que o Duda nem ligou pro Harry ter salvo ele dos Dementadores. Mas no livro ele ficou de bem com o Harry por causa disso, porque ele salvou a vida dele e tal. E por isso que ele foi a primeira oportunidade que ele teve de se redimir, né? Com as coisas que ele tinha feito. Ah, não acho. Mandava uma carta pra ele. E a Petúnia não fala nada, né? Eles colocaram no filme aquelas... Não no filme, né? Eles colocaram como cena deletada aquela cena da Petúnia falando que a Lily era irmã dela, que ela ficou chateada também. Eu achei muito boa aquela cena do filme. Eu achei que se tivesse no livro ia ser muito boa também. Não, que nos últimos filmes eles não focam nos personagens, eles só focam no Harry e só no Harry. Tipo, eles cortam a história do monstro, eles cortam a história do Dumbledore, eles só focam só no Harry, as Horcruxes e Voldemort e a parada toda da briga. Tá errado. Vai, gente, alguém fala do capítulo 4 aí que eu já falei muito. É os 7 Potters, onde são 7 pessoas que tomam a a poção polissuco. São 6. Que no filme a Hermione é a última bebê e se transforma mais rápido. Não sei porquê. Também no filme tem um erro que o Mundungo ele vai com o olho tonto, não vai? Vai. E tipo, aparece o olho tonto quando eles estão voando e o Mundungo não tá com ele. Pois é. Eu assisti ontem e eu vi isso também. Eu percebi também a última vez que eu vi. Ué, ele assumiu? Como assim? Não, e ele ainda fala antes, o Mundungo vai comigo porque não sei o que. Daí depois ele aparece sozinho na vassoura dele, maluca lá. Eu não reparei, não. Parece que quantas vezes eu vejo mais Relíquias da Morte Parte 1, mais erros eu vejo nele. No filme eu gosto da cena da Hermione. Eu não sei porque eu gosto daquela cena. Eu acho bonita aquela cena. Apaga a memória dos pais no filme. Aquela introdução ficou legal, né? Então, eu gostei da parte final da fuga dos 7 Potters, quando eles estão chegando, tipo, naquela parte que começa a dar um curto na rede lá da cidade. Eu achei bem legal. Eu achei legal também aquele ideia, tipo, de quando eles estavam batalhando lá, parecia que eram raios nas nuvens, né? Daí quando o Harry passa pelas nuvens, ele vê que é a batalha deles mesmo. Essa ideia veio de outro livro, não veio? Que falava que os trouxas olhavam pro céu e achavam que tava vindo uma tempestade, mas na verdade eram os bruxos lutando em cima das nuvens. Mas tipo assim, eu achei horrível a parte que eles descem e ficam na frente de todos os trouxas lá embaixo e ninguém fala nada. Não faz sentido. Eu gosto da cena da perseguição. Eu gosto dessa cena. Bom, essa cena da perseguição tem a morte da Edwiges e do Olho Tonto, né? Que daí já vai pro capítulo 5, A Queda do Guerreiro. Que quando eu li o nome eu achei que era o Hagrid, eu fiquei assustado. No livro aparecem os pais da Tonks. No filme não aparece, o Hagrid já chega e cai na água, que todo mundo cai. Eu gostaria de ver os pais da Tonks. Mas nem a Tonks aparece direito. Você acha que eles iam querer colocar os pais da Tonks? Tipo, a morte do Olho Tonto não foi nem comentada direito no filme, eu achei muito idiota. O Gui chega e fala, o Moody morreu. Silêncio por 2 segundos e... Vamos pra balada.
Mas o olho tonto nos filmes, tipo, eles fazem piadinhas, tipo, o George ou o Fred, sei lá, eles falam assim: ah, você conhece bem a poção polissuco, né? E tipo, não era ele no Cálice de Fogo, gente. É tão difícil assim pro David Yates entender isso. No Cálice de Fogo ele passa o filme inteiro falando rouco, não sei o que. Daí no final, quando ele sai do baú lá, das 7 chaves, ele sai falando normal, andando normal, como uma pessoa normal. Depois, eles voltaram aquele personagem que na verdade era o Bartol Crouch Jr. E nada a ver. Eles estão achando que o olho tonto que bebia a poção polissuco era o olho tonto, mas não era. É verdade, da poção, não tinha prestado atenção também. E no filme, eles introduzem o Guy, né, e a Fleur, eles falam rapidinho que a Tonks e o Lupin se casaram. Assim, falou, pronto. Não, daí tipo, ele chega, o Guy agora gosta de carne mal passada. Daí a Tonks fala, meu marido, que brincalhão. Agora a gente tem uma coisa pra contar. Daí ela ia contar que ela tava grávida, né? E aí no 7.2, quando o Harry vê o Lupin, o espírito do Lupin, e fala assim, e seu filho? O caralho, que filho é esse, maluco? Eles falam do nada, se você... Eu nem lembrava mais do filho do Lupin. Não, mas sabe, no filme, em nenhum, na parte 1 nem na parte 2, falam que a Tonks tá grávida. Esse que é o pior. E a cena que fala foi cortada, e tá no DVD da Relíquias da Morte parte 2. Tipo, eles cortaram, e quem não leu o livro, porra? Quem não leu o livro não sabe que o Guy namora com a Fleur faz tempo. Quem não leu o livro não sabe que a Tonks tá grávida. Quem viu o filme acha que retiraram o filho da Tonks morta. Pois é, cara, cadê? Quem viu o filme e não leu o livro acha que o Harry pegou aquele espelho do Kinder Ovo, né? Vem muito espelho no Kinder Ovo. É Kinder Ovo bruxo, amigo. E o fato de eles não deixarem o Remo falar sobre o filho exclui totalmente a cena da briga do Lupin com o Harry, que foi demais no livro. Eles brigando. Eu fiquei em choque com essa cena. É verdade. Pra vocês que não leram o livro aí, quando o Harry, Hermione e o Rony vão pro Largo Grimmauld, o Lupin aparece lá pra contar que ele vai ser pai, né? O Harry e ele brigam forte. Muito forte. De porrada. É uma coisa que o Harry do filme não ia fazer mesmo, mas... Tipo no Ratinho, aquelas mulheres do DNA. Bom, o filme, na verdade, tudo que tem é bom. É bom que tenha. O que falta que é ruim, que deixa a gente em choque. Não, tipo, eles tiram coisas boas assim, tipo a briga do Lupin, pra colocar o Harry fugindo naquela cena escrota com aquele chroma key tosco. Como se o Harry saísse, ele ia ser o fodão, o pica das galáxias, e ia matar o Voldemort sozinho, né? Capítulo 6 agora, o vampiro de pijama. Foi cortado do filme, mas olha aí, Totalmente. é uma coisa que eu acho que não precisava no filme. Também, não precisava não. É interessante, é engraçadinho saber, mas... né? Mas então, tipo, no livro, nesse capítulo, a gente vê que a Senhora Weasley tá tentando dar trabalho pra todos eles, pra que eles não se comuniquem sobre a não ida a Hogwarts ou a destruição das Horcruxes e tal. Isso não é necessário no filme, porque o filme tem que ser um pouco rápido, sendo que o livro é muito grande e tal. Pra caber as coisas muito importantes, eu aceito que eles tirem essas coisinhas. Mas tem hora que eles tiram coisa muito importante pra colocar essas coisinhas. Aí que fode. Pra quem não leu o livro, o Vampiro de Pijamas é o vampiro do Rony. Que pra quem não leu A Câmara Secreta, o Rony tem um vampiro No sótão. Ele tem um vampiro no sótão. Daí quando eles pintaram o cabelo do vampiro de ruivo e colocaram ele de pijama pra quando os comensais fossem na toca, eles pensassem que era o Rony doente. Por isso que ele não tava em Hogwarts. Isso foi cortado e eu acho que não tem tanta importância pra ir no filme, não. Depois, capítulo 7, Testamento de Alvo Dumbledore, que é muito importante esse capítulo pra história do livro. No filme é quando... É já na preparação do casamento, que é quando
ministro chega para dar os bens ao Harry, ao Rony e Hermione. Ele dá os contos de Beedle pra Hermione, o negócio lá, porque... Desiluminador. que eu não consigo falar, porque eu sou gago. O Harry ganha o pomo de ouro e a espada, só que não dão pra ele a espada, porque não é dele. Como o ministro fala, qualquer um que tenha coragem da Grifinória pode tirar a espada. Não é só porque ele tirou, é dele. Se fosse assim, a espada também é do Neville. Ué. E tipo, se tivesse com o Harry e alguém precisasse da Grifinória, ia sumir da casa do Harry e ia pra pessoa da Grifinória. Como no filme, quando aparece o Grampo morto na parte 2 e o Harry precisa da espada, a espada some da mão dele. O Dumbledore deixou as coisas com grandes motivos, né, pra Hermione, pro Rony e pro Harry. Tipo, pro Rony ele deixou o Desiluminador porque ele sabia que em algum ponto da história ele ia tentar sair, porque ele não ia aguentar a pressão, tá? E é meio profeta, né? É porque ele estudou bem as características dele, do Rony, né? Ele sabia que ele era o mais fraco dos três. Não acho. Foi, sei lá, mal feita essa parte. Ou então ele pegou um vira-tempo, foi pro futuro, brincou e viu. Dá pra ir pro futuro com o vira-tempo? Será? Eu acho que não, acho que só dá pra voltar. Se ele volta, ele vai. Não, pera aí, gente. O tempo já tá escrito, sei lá o que aconteceu, entendeu? Agora, o que vem, você vai fazer. Não tem como você ir pro futuro. Não justifica. Lógico que justifica. Do mesmo jeito que dá pra ir voltar no tempo andando na velocidade da luz, é essa tecnologia, cara. Não, é igual tipo Hiro Nakamura do Heroes. Aqui é uma série. O vira-tempo do Harry Potter é um DeLorean? Não é. Ou seja, De Volta ao Futuro e Harry Potter não é a mesma coisa. Gente, mas não faz sentido. Se ele vai, ele volta. Não. Vira-tempo só volta, eu acho. Mas se eles vão, como é que eles vão voltar? 2 minutos de podcast sobre a discussão se o vira-tempo vai pro futuro ou não vai. A gente vai entrevistar a J.K. Rowling e a gente pergunta, tá? Mas enfim, ele dá o Desiluminador pro Rony e eu achei que a tecnologia que ele usou no Desiluminador pra fazer o Rony voltar quando ele ouvisse o nome dele era a mesma que o Voldemort estava usando, né? Se alguém falar Voldemort, o Voldemort sabe onde as pessoas estão. Se alguém falar Rony, o Rony entra na bola luminosa e encontra o Harry e a Hermione. A mesma tecnologia. Ué. Entendi. E a Hermione ganhou o conto de Beedle Bardo, que tinha a história dos 3 irmãos, que era importante pra saber onde as Relíquias da Morte estavam. Mas, convenhamos, por que ele tinha que achar as Relíquias da Morte, né? Ele tinha que achar só a varinha, enfim. A pedra já estava destruída mesmo. E pro Harry ele deu o pomo de ouro que tinha a Pedra da Ressurreição dentro, que era uma das relíquias. Então, é isso, né? Voldemort deixou a espada porque a espada tinha a essência lá do Basilisco que poderia matar as Horcruxes. Voldemort deixou a espada? O Dumbledore, confundo. Todo mundo confunde os dois, nem vem. Mas ok, capítulo 8, casamento. No filme, eles falam meio que de supetão, como quase toda a série, né? Todo Relíquias da Morte. Eles falam meio de supetão, assim, que tem casamento. E o casamento amanhã. Eles falam assim, o Rony fala do casamento amanhã. Não é amanhã. É e o casamento. Que não se explica de quem é, só depois que aparece. E logo na primeira cena do casamento é o Harry colocando a roupa na Gina, safadeza total. No livro, absurdo, porque uma coisa que, tipo, no casamento eles convidaram um monte de gente, o Harry não poderia estar lá. E aí no filme ele aparece com óculos e tudo. Ele é o Harry Potter no casamento. Sambando ainda, né? No salão. E, tipo, no livro, pra quem não sabe, ele usou o São Polissuco e se transformou no primo Barry. Nada melhor do que uma pessoa que chama Barry, né? Pra ser o Harry. Daí a gente conhece no filme a tia Muriel, que foi falada a série toda e que a gente nunca tinha visto. E aparece o Eliphas, que no filme eu achei ridículo, que conta sobre o Dumbledore. E no filme é ridículo. Acontece a briga, ele vaza lá, na mão cara de pau. Parece que num canastrão no filme, sei lá. Certo ele, o que você ia fazer? No livro é um homem lá, sábio, cacete. Mas é que o David Yates gosta de mostrar a realidade, né? No casamento tem o Victor Krum, né? Que no filme filmaram, só que cortaram, acho que apareceu na edição definitiva, acho, a cena do Victor Krum. Tem foto dele, né? Tem. Até no álbum de figurinhas tem. E no DVD de extras tem também.
Do Victor, não. Tem, falando que ele participou, tem... Ah, não sei se é no DVD ou se é em algum especial, mas falando dos personagens que voltaram, tem ele lá falando, dando depoimento. Mas não tem a cena. Deve aparecer Não, a cena não. deve aparecer na edição definitiva, acho. Vocês assistiram bem pra ver se a Hermione não tá dançando com ele? Porque tem foto deles dançando com a Hermione, né? Pode ser que no fundo, quando o Harry tá conversando com o Elphias lá, apareça. Mas no filme eu gosto da cena que aparece a mensagem do Kingsley. Aquela cena é muito foda. Ah, eu não gosto, eu não. não acho. Eu acho horrível, para. Onde é que tem Lince ali? Me explica. Eu acho Não, ruim Lince, porque é o clima não é a gente não sente aquele clima de desespero que nem a gente sente no livro. Como assim, desespero? Tipo, aparece os imitadores lá. Não, imitadores não, os comensais, tacando fogo em geral. Todo mundo corre, um por todos, todos por um. Eu não senti isso. Vocês sentiram? Eu não senti. Eu senti Senti. que no livro foi assim, muito mais, porque todo mundo começa a gritar e correr de um lado pro outro e já começa a entrar os comensais e pegando as pessoas e não sei o quê. E no livro dá aquele sentimento de quando o Harry, a Hermione e o Rony saem, tipo, e agora? Tipo, eles saíram e lá continuam os comensais na toca, né? No filme não, no filme é tipo, ufa, eles saíram. Então, não gostei não. E tipo, eles saem, e em vez de serem mortos por comensais, eles quase são mortos por um ônibus. Né? Tinha que, sei lá, tinha que bater no braço dele, machucar e tipo, arrancar sangue. No casamento me aparece um dos melhores personagens, que é o pai da Luna. Eu só achei que no filme ele tava muito jovem, pelo que foi descrito no livro. Mas eu ri quando com a Luna falando que o Harry não queria falar com eles. É muito bom. Ele apenas é muito educado pra dizer que não quer falar com a gente. Mas enfim, né? Depois eles saem do casamento, procuram um lugar pra se esconder e vão pro café. E essa cena tem no filme, muito idêntica do livro. Muito boa, sim. É uma das melhores, eu acho. Aí já começa a mostrar que o Rony tá meio que do mal, né? Querendo matar o comensal e tal. Não, o Rony tá igualzinho no livro, simplesmente, cara. Todo mundo é assim. Vai dizer que, sinceramente, o Harry é um tosco no filme, porque é lógico que você ia querer matar. Os caras estão tentando te matar ali. E se isso não fosse pior, depois ele dá um carinho na Hermione. Como assim? Ele vai lá e passa o dedo no queixo dela. Oxi, que safadeza é essa? Que safadeza é essa, David Yates? Por favor, né? Tirando que ela fala pra garçonete sair correndo. A garçonete foi genial. Isso não tinha no livro, né? Foi engraçado. Hermione, respeito. A garçonete com fone de ouvido, ela sai e fica em choque. E também uma coisa que eu fiquei reparando é, tipo, se eles iam colocar eles não falando Voldemort até o momento em que os comensais chegam. E é exatamente isso. Prestar atenção, vai perceber que só quando a Hermione fala Voldemort que os comensais entram. O Voldemort detectava quem falava dele e tal. Quando o Harry fala pra eles se abaixarem, cara, eles abaixam muito rápido. Se fosse eu, já teria sido morto lá. Ele abaixa, o quê? Eles se abaixam muito rápido, cara. Ele nem fala abaixa direito, eles já estão no chão. Capítulo 10, a história do monstro. Eu acho um pecado tirarem. É como eu disse, né? Eles estavam se focando mais no Harry, mas é um pecado tirar essa cena. Eles contam sobre o Rego, contam que mostra que o monstro tem um lado mais sentimental, né? É bonitinho. Eles conseguem transformar o monstro numa coisa boa, né? Ao menos no livro. Eu fiquei muito chateado na hora que eu assisti o filme ver essa cena, tipo, com o Harry sendo chato com o monstro e tal. O livro, ele respeita o monstro muito. Tanto que o monstro, depois de todo esse respeito, começa a servir ele, porque ele respeita. No filme ficou tipo, você é meu agora e você vai buscar o Mundungo que eu tô mandando. Não, o monstro queria ajudar, por isso que ele foi buscar o Mundungo. E ele chora no livro, né? Dá uma dó. Esse capítulo é essencial pra história do monstro. Por mais que não tenha aparecido muito ele. História do monstro e do Regulo também. Do Regulo, que é o RAB. Contar como ele virou comensal e tal, como ele foi buscar o
o medalhão. Um capítulo essencial que não podia ter faltado e que ficou de fora. Que maldade. Era a cena que eu tava mais esperando pra ver no cinema. Como eu tenho azar, cortam. Mas o mais chato de tudo é ter visto o Daniel fazendo aquele Harry cuzão com o monstro e tal. Muito, muito mal feito. Se você não leu o livro, quem tá escutando aí, lê esses capítulos. O do monstro, da história do Dumbledore. Leiam. Porque é muito interessante e vocês vão ver como que é diferente do filme pro livro. E nesse capítulo também do monstro, além da história do monstro que foi cortada, tem a carta da Lilian, que a Lilian mandou pro Sirius, que é mostrando uma foto do Harry brincando com a vassoura que o Sirius tinha dado pra ele de presente, e com uma carta que tá com o fim, tá sem fim. E o fim é falando sobre o Dumbledore, e o Harry não achou o final da carta. Então isso também é uma coisa que foi cortada completamente, que deu um ápice mais de curiosidade no livro, que no filme não existe, né? Mas o Vinícius lembra da história do monstro e ele vai contar aí pra quem não leu o livro. O Voldemort precisava de um elfo. Hagrid, que era o Comissão da Morte, deu um monstro pra ele, emprestou. Daí o Voldemort foi com o monstro pra caverna e fez o monstro beber a poção que o Dumbledore bebeu. Mas isso antes do Harry nascer, antes do Voldemort ficar sem nariz, sem nada. Daí o monstro bebeu, o Voldemort colocou a Horcrux lá e deixou o monstro pra morrer. E o monstro ele não pôde aparatar sem que o mestre dele mandasse. E o Regulus mandou ele voltar. Aí o monstro voltou, falou pro Regulus o que ele tinha feito, e o Regulus ficou muito puto. Daí o Regulus mandou o monstro levar ele até o local e foi. Daí o Regulus bebeu a poção, pegou o Crux e mandou o monstro destruir. E falou pra ele ir embora. Daí o monstro foi embora e deixou o Regulus lá, que deve ter virado um Inferi, acho. E o monstro tentou destruir o Crux e não conseguiu. Daí o Mundungo pegou e todo mundo já sabe o que aconteceu. Essa é a história do monstro que foi cortada, mas é muito interessante ler isso, que a gente descobre como que o RAB colocou o negócio lá, por que ele trocou a Horcrux por uma falsa. Uma coisa que desde o último do texto livro a gente estava intrigado para saber, foi contado. E essa cena mostrava um novo lado do monstro, né? Não é só aquele aquele elfo que odeia os sanguessuins e tal. Também tem sentimentos. Ele chora quando ele conta essa história, com saudades do RAB e tal. O Harry e Hermione falam pra ele que tudo bem chorar, que não sei o que eles têm um servo novo agora e tal, que é o Harry. Daí ele aceita ajudar o Harry e vai buscar o Mundungo. E aí tem no filme, né? Próximo capítulo, que é o capítulo 11, O Suborno, que é quando a gente descobre da história do Mundungo ter vendido a Horcrux verdadeira para Umbridge. No quinto livro tem o fato de que o Mundungo entrou na Grimmauld Place, no Largo Grimmauld, e roubou tudo que as pessoas não queriam mais. E o Harry ficou puto, todo mundo ficou puto por causa disso. E daí nesse livro a gente descobre que ele saiu vendendo as coisas, e ele vendeu o medalhão verdadeiro que tava lá na casa pra Umbridge. Tem um negócio no filme que é horrível, a parte que o Mundungo está sendo prensado na parede. Ele olha pra baixo e vê a Dolores. Horrível isso. E tem um erro nessa cena, que quando o Dobby fala pro Rony, é bom te ver novamente, tá errado isso, porque ele nunca viu o Rony nos filmes. É um erro que eu vi alguém falando nos comentários, acho. Mas quando o Dobby entra, todo mundo chora. Que eu lembro da minha sala, todo mundo. Dobby, lindo! Sério? Foi engraçado. Qualquer cena do Dobby no cinema, na primeira sessão era... É choro. Era uma palhaçada do caralho. Já tava assim, cala a boca, filha da puta, deixa eu escutar. Aí na cena que ele acaba com o candelabro, todo mundo gritou: aê, Dobby! Bota pra fuder! Filha da puta! Mata essa vadia! Gente, no meu não teve isso não. No cinema todo mundo gritou lá: mata, vai, aê, Dobby! Esse capítulo 11 aí, do Suborno, é o que o Lupin vai pra Grimmauld Place. Ele vai lá e dá as notícias que eles estavam esperando, estava todo mundo bem. E é nesse capítulo que eles descobrem que o Ministério está procurando pelos nascidos trouxas. Na verdade, nesse capítulo, eles descobrem que a Rita Skeeter vai fazer o
o livro, né? E a briga do Lupin é porque ele não quer lutar contra os comensais, né? Daí o Harry fala, tipo, a pessoa que me ensinou a lutar contra os dementadores, um covarde agora, não quer mais lutar, não sei o que, não sei o que. Não, não é que ele não queria lutar, é que ele tava com medo do filho dele virar um lobisomem também. Não, é que ele queria ir junto com o Rony, Hermione e o Harry pra ajudar ele. É isso mesmo, o Harry não deixou porque ele tinha um filho pra cuidar. Daí começou a treta. E o Harry não podia falar o que era, daí o Lupin ficou puto da vida, querendo saber o que era que o Harry tava fazendo. Daí no final desse capítulo o Mundugo chega, na verdade, ele olha pro jornal e vê a Umbridge, mas no livro, tipo, ele comenta, é uma mulher pequena, com uma boina na cabeça e parecia com um sapo. O Mundugo fala que alguém pegou. Quem era a mulher? Pergunta Harry. Não sei, uma megera do ministério. Muito pequena, laço de fita na cabeça. Ele franziu mais um pouco a testa e acrescentou, cara de sapa. Então, ele conta que tava vendendo lá no Beco Diagonal, ela chegou perto dele e perguntou se ele tinha licença pra vender artefatos mágicos, né? Daí ele disse que ela ia processar, sei lá, ele, mas daí ela achou a Horcrux e achou bonito e falou que se ele desse pra ela não ia processar mais ele. Não ia processar, ia multar. Mas enfim, daí depois disso eles descobrem que a Umbridge tá com o medalhão, daí eles têm que ir pro ministério, porque ela trabalha lá, então eles têm que ir lá pegar o medalhão dela, que eles vão pro ministério. É nesse capítulo que eles descobrem que o Snape é o diretor. É no capítulo que ele 12. pega o jornal, né? É, uma grande foto de um homem de cabelos negros, nariz curvo, muito conhecido dos três, encarou sob a manchete: Severo Snape confirmado diretor de Hogwarts. E no filme apareceu só uma notícia no rádio, né? É. Um rádio que nem dá pra se entender direito. Só explicado o que é aquele rádio numa cena deletada. Tipo, tem outra cena deletada também, é a cena que eles encontram o Arthur no ministério. É depois do capítulo 13, na verdade, né? Tipo, no capítulo 12 e 13 é o que eles estão no ministério. Daí eles tomam poção polissuco, tudo, né? Daí o Harry vai pra comissão do registro dos nascidos trouxas, que é a sala da Umbridge. Daí ele descobre que eles estão perseguindo estão começando a ir atrás dos que nasceram trouxas. Daí eles descobrem que... Daí o Harry vê lá a foto do Dumbledore, que tá morto. E ele descobre que o ministério tá atrás da família do Rony. Daí tem uma lista lá escrito Arthur Weasley, não sei o que. Aí depois, quando eles encontram o Arthur, o Harry fala pra ele tomar cuidado, porque eles estão vigiando ele. Daí o Arthur acha que é uma ameaça, não sei o que, mas na verdade era o Harry tentando avisar ele. E a pessoa que o Harry tinha tomado poção polissuco pra aparecer era uma pessoa ruim, né? Por isso que o Arthur não confiou muito. E não tem nada melhor do que você entrar no ministério pela privada. Uma coisa que eu gostei em todos os livros foi nessas coisas mágicas, assim, que tem a ver com o mundo trouxa. Você entra no banheiro, dá descarga e vai pro ministério. Você vai numa cabine interfônica, você entra no ministério também, pela outra entrada de visitantes. Daí você vai pela loja, como que é? Aquela loja que ninguém trabalha mais e você entra no St. Mungus. É muito legal isso aí. E é engraçado que o Harry não sabe entrar, aí aparece o Rony. Eu acho que a gente tem que colocar as pernas na privada e dar descarga. Aí o Harry falou, o quê? Aí vai lá e coloca os pés na privada e dá descarga, assim eles entram no ministério. Capítulo 14, O Ladrão. Esse capítulo é aquele capítulo que o Yaxley vai atrás deles e daí eles aparatam no Largo Grimmauld. Daí a Hermione entra em choque e sai do Largo Grimmauld e eles vão pra floresta. E daí começa o que, Vinícius? A saga da cabana. Que é a coisa mais legal do livro todo. Nossa, é tão agitado, meu Deus. E o Rony fica com o braço no Largo Grimmauld e com o corpo na floresta. Então daí ele fica todo cagado e a Hermione tem que curar ele e tal. Essa cena foi muito interessante no livro e eu achei que correspondeu bem no filme. Foi tenso no filme. Eu gostei também. Acho que ficou bem legal a Hermione no filme. A gente vê como ela é importante, né? Tanto no filme como no livro. Eu gosto da cena do pega pra capar no ministério lá, que voa os papéis e tudo. E no filme tem uma cena deletada que seria depois do Rony ser curado ali, que
o Rony fala, eu ouvi no ministério que eles estão usando o nome de Voldemort pra rastrear quem fala o nome dele. Só que no livro, na verdade, ele não fala isso. Ele fala que ele não quer que falem o nome dele porque ele sente como se fosse uma superstição falar o nome dele e tal. Esse negócio do Voldemort, ele fica sabendo quando ele foge, não é? Quando ele volta que ele fala que tá sabendo que não pode falar Voldemort mais, que se falar da merda. Esse é o capítulo que a gente descobre que o Grindelwald roubou a varinha das varinhas do Gregorovitch. Por isso que o capítulo chama O Ladrão. Só que ainda o Harry não sabe que é o Grindelwald, né? Daí ele só vai descobrir depois, quando ele vê o livro, depois de ir pra Godric Hollow, vê a foto do Grindelwald com o Dumbledore. Mas enfim, capítulo 15... A Vingança do Duende. Cena cortada do filme completamente. A única coisa que tem é a briga do Rony do Rony e do Harry. Eu acho que deveria ter essa cena, pois aparece o Grampo. E no filme, o Grampo, tipo, ele já aparece do nada. Ele já aparece no porão dos Malfoy. E eu pensei que na parte 2 eles iam explicar o porquê. Só que não explica. Só aparece, ele já tá lá, ninguém sabe o porquê. Ninguém sabe o que ele faz direito pra estar preso. E no final ele se foge. O Harry, Rony e Hermione estão lá na barraquinha feliz na floresta. Eles usam aquelas orelhas extensivas lá pra escutar a conversa que eles escutam de longe, que são de alguns doentes, do pai da Tonks, do Dino e do pai do Dino. E o que é essa conversa, Vinícius? Eles falam sobre Hogwarts. E eles falam que a Armada tentou roubar a espada que tá na sala do Snape. Só que eles foram pegos e foram torturados. Daí eles falam sobre o Harry. Falam se ele é mesmo eleito e tal. Falam que o profeta tá difamando o Harry enquanto o Pasquim tá ajudando, etc, etc, até que eles vão embora. Então, depois que eles escutam a conversa dos duendes, do pai do Dino, do Ted, eles vão e pegam o quadro que a Hermione guardou lá do Largo Grimmauld, na bolsa dela, que é do Phineas Nigellus. Ele é um ex-diretor de Hogwarts e ele tem uma passagem do quadro do Largo Grimmauld para a sala do diretor de Hogwarts, que é a sala do Snape, no caso. Daí eles chamam ele e conversam com ele sobre o que aconteceu lá. E é assim que o Snape fica sabendo onde eles estão. Que aí ele coloca a espada lá Ele coloca a espada na floresta. Que no filme não é explicado como o Snape descobriu. E nem explicado aquela corça prateada de quem é, né? Não é explicado direito, assim. Depois do capítulo 15, a gente tá no capítulo 16, que é o capítulo em que o Rony briga com... Na verdade, o Rony briga com o Harry no final do capítulo 15, daí no capítulo 16 vai o Harry e a Hermione sozinhos pra Godric Hollow, que é onde nasceu o Dumbledore, onde nasceu o Harry, onde nasceu a Bathilda Bagshot, onde nasceu o Godrico Grifinória e tudo mais. E lá eles descobrem uma coisa que foi cortada do filme, que é aquela estátua que tem o James, a Lilian e o Harry... O Tiago, quer dizer. Eles vão pro cemitério e vão pra casa da Bathilda e tudo tem no filme. E vê a mensagem do túmulo, que é Tiago Potter, nascido 27 de março, Lilian Potter, nascido de janeiro. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Que tá no túmulo dos pais do Harry. No filme tem, só que não falam. Mas não é tão importante também, né? Daí depois eles vão pra casa da Bathilda, que na verdade é a Nagini vestida de velha. O Harry tem que subir lá porque ela pede que só ele suba. E ela no livro conversa com ele por língua de cobra, por isso que é só o Harry que entende ela. Essa cena é muito foda, essa cena, tanto no livro quanto no filme. Só que no filme faltou uma coisa, né? Que quando o Harry desaparata da casa da Bathilda, ele olha pela janela e vê o Voldemort. Ou seja, o Voldemort estava a um passo de distância do Harry, de matar ele finalmente, ali em Godric Hollow, mas ele aparatou com a Hermione. E no filme não aparece o Voldemort. Eu fiquei muito chocado com isso durante o filme. Seria muito bom se ele pegasse, falasse que nem no livro, assim, que pra Nagini segurar ele, aí ele chegasse e tal. E o que é aquele quarto de bebê? Que até hoje eu não sei. A Nagini quebrou a parede e foi pra casa do lado, né? Nos trailers tava muito estranho, que a gente pensou que não ia ter a casa da Bathilda. Mas aí ficou bom no filme, eu gostei. E, tipo, nessa cena também a varinha do Harry quebra. Uma coisa importantíssima no livro, tipo, a varinha do Harry quebrou, what the fuck, e agora? E no filme, nada a declarar, né? Quando o Rony volta no filme, ele tem uma varinha que ele pegou de um
sequestrador. Mas na hora que ele vai fazer o feitiço, ele sai super forte. E no livro é aquele drama que ele não consegue fazer as coisas direito e tal. Mas essa cena ficou engraçada no filme. Ficou. Mas é essa cena que o Voldemort descobre que o moleque que roubou a varinha do Gregorovitch é o Grindelwald. Ele chega na casa da Batilda e vê a foto do moleque. E no capítulo de Godric Hollow também, no cemitério, eles veem o túmulo da mãe do Dumbledore, né? Passam pela casa do Harry, que tem várias mensagens na porta, assim, e tem uma placa que tá escrito assim: neste local, na noite de 31 de outubro de 81, Lily e Tiago Potter perderam a vida. Seu filho Harry é o único bruxo a ter sobrevivido à maldição da morte. Esta casa, invisível aos trouxas, foi mantida em ruínas como monumento aos Potter e uma lembrança da violência que destruiu sua família. Eu acho que devia ter essa placa, com as mensagens também, pra mostrar como é um mundo bruxo, assim. Então vamos agora pro capítulo 18, que é um dos mais interessantes, que foi cortado do filme completamente: A Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore. Aí que ele descobre que o Harry era amigo do... Não, Harry não, que o Dumbledore era amigo do Gregorovitch. Grindelwald. Que eles eram amigos de infância, que o Dumbledore era apaixonado por ele e tal. E a história do Dumbledore é a seguinte, né? O pai do Dumbledore matou 3 trouxas porque eles estavam caçoando da Ariana, que era filha deles. Filha da Kendra e do pai do Dumbledore, que eu não lembro o nome agora. Aí, ele foi mandado pra Azkaban. Daí ficou vivendo só a Ariana, o Aberforth e o Dumbledore e a mãe. Daí a mãe morreu. O Dumbledore teve que ficar cuidando da Ariana e do irmão. E ele tinha que esconder a Ariana, porque a Ariana era um aborto. Ela não conseguia fazer feitiço mesmo sendo bruxa. O Dumbledore e o Alvo Dumbledore e o Aberforth Dumbledore brigaram e acabou que eles mataram a Ariana sem querer. Grindelwald tava no meio também. Os 6 estavam brigando, não lembro porquê. Daí alguém soltou o feitiço que pegou na Ariana e a Ariana morreu. Só que ninguém sabe quem foi. E aí o Dumbledore ficou cheio de culpa, o Aberforth ficou botando culpa nele, daí eles se distanciaram muito. Outra coisa que não podia ter sido cortada, que poderia estar mesmo no segundo filme, sabe? Só pra... E tem uma carta que o Dumbledore serve pro Gerardo, que tem no filme, mas tipo, só tem os símbolos das Relíquias da Morte. Não tem o conteúdo. Que é assim: Gerardo, o seu argumento de que a dominação dos bruxos visa ao próprio bem dos trouxas é, ao meu ver, crítico. Sim, fomos dotados de poderes, sim, esse poder nos dá o direito de governar, mas isso também nos dá a responsabilidade sobre os governados. Devemos enfatizar esse ponto, pois será a pedra angular da nossa construção. Onde discordarmos, como certamente ocorrerá, ela deverá ser a base dos nossos contra-argumentos. Assumimos o poder pelo bem maior. E segue-se daí que onde encontrarmos resistência, devemos usar apenas a força necessária. Este foi o seu erro em Durmstrang. Não me queixo, porém, porque se você não fosse expulso, jamais teríamos nos conhecido. Ah, que lindo. Alvo, pelo bem maior, era tipo um lema que eles tinham, que tudo que eles faziam era pelo bem maior. Mas o Grindelwald, pra quem não leu o livro, ele estudava na Durmstrang. Tanto que em Durmstrang tem o símbolo das Relíquias da Morte, que no casamento o Ittercun fala que aquilo era um símbolo do mal, porque ele não tem noção do que é aquilo e tal. E o Grindelwald era viciado na história das Relíquias da Morte, e ele queria ter as Relíquias da Morte, e não teve. Daí o Grindelwald vai pro caminho do mal e consegue prender o Grindelwald em Azkaban, finalmente. Depois deles já estarem velhos, mais velhos, assim, tipo, adultos. E por mais que o Dumbledore era apaixonado por ele, eu vi gente comentando aí, tipo, se ele fosse apaixonado mesmo, ele não ia ter lutado contra ele. Não, gente, uma pessoa má tá fazendo mal pra uma grande quantidade de pessoas, não importa que você ame ela, você tem que ir pela sua moral e ética, não pelo seu coração. Pelo menos deveria ser assim, né? Verdade. Mas é isso, o Dumbledore gostava mesmo do Grindelwald, mas depois que ele percebeu que o Grindelwald tava indo pro lado das trevas, ele foi contra ele totalmente. Tudo que tá escrito nessa carta aí revela isso aí. E onde ele é preso, eu não sei se é Azkaban que ele é preso. Ele é preso em algum lugar muito específico, eu acho. Que agora eu não lembro, mas... Ele é preso em Númengar.
podia ter colocado no segundo filme, mesmo como lembrança do Dumbledore, depois que o Harry morre lá e vai pro limbo. O Dumbledore podia contar alguma coisa, devia ter quando o Aberforth encontra ele devia contar alguma coisa. Deviam contar. Eu tava esperando que contassem, mas não contaram. Aparece a Ariana no retrato e tudo, só que não falaram nem o que era a Ariana. Nem falaram da Ariana, né? A Hermione no filme é tipo nós fãs. Ela olha pro quadro e fala, essa é a Ariana? É tipo a gente no cinema, essa é a Ariana. Mas foda-se quem não leu. Todo mundo olha, gente, essa é a Ariana, a Hermione. Essa é a Ariana, gente? Nem fala o que é a Ariana, que ela era a irmã do Dumbledore. Só pergunta assim, essa é a Ariana, né? Que legal, bonita, né? Muito sem sentido aquilo ali. A gente tem que amar a Hermione, porque ela não se representa ali, sabe? Ela leu todos os livros, sabe de tudo, o Harry e o Rony não sabe de nada. E ela fala ali, tipo, essa é a Ariana. O Harry e o Rony ficam com cara de what the fuck, porque eles não leram o livro. E eles são a representação, o Rony e o Harry são a representação do pessoal que não leu o livro e tá assistindo o filme. A Hermione é a representação da gente que leu e entendeu tudo que tá acontecendo porque leu. E Relíquias da Morte é o Harry questionando todo o tempo quem era o Dumbledore, né? Ele não sabia se aquele Dumbledore que ele conhecia era o verdadeiro Dumbledore. O livro mostra a vida e as mentiras do Dumbledore. Mostrava um lado sombrio que o Harry não conhecia. Ele não sabia nem que ele tinha um irmão. E é o livro todo, o Harry tentando ele lendo o livro, ele ficando obcecado e tal. Até que o Dumbledore aparece no limbo lá e o Harry fica de boa pagando pra ele. Capítulo 19, A Corça Prateada. Esse sim deveria ter sido o fim da primeira parte de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Portanto, esse será o fim desse podcast. Então, a Corça Prateada marca a volta do Rony e quando eles acham a espada de Gryffindor, de Grifinória. Na verdade, no filme, eles falam Grifinória, eles falam Gryffindor, eles falam Milord, eles falam My Lord, eles falam Meu Lord. Eles não se decidem. Pessoal da dublagem, tradução, fala aí com o diretor de dublagem, só pra ele colocar um padrão aí. Mas é isso aí, a volta do Rony. Eu achei no filme a cena da Horcrux tão foda quanto eu achei no livro. Naquela cena que o Harry beija a Hermione, nossa, a Emma Watson, ela ataca o Daniel, cara. O Daniel, ele vai pra trás assim. Eu falei, eita porra. É o primeiro beijo do Daniel. E o Rony, é muito foda essa cena, muito foda. E também a gente viu a ação da Horcrux, né? Meio assustadora, dela ter vida, ficar puxando o Harry pra se afogar e tal. Não, ela queria se distanciar. Afogar o Harry foi uma consequência. Ela queria matar o Harry, devia ter matado o Daniel, não o Harry. O filme ia ficar sem final. Mas então, daí depois o Harry volta pra cabana com o Rony, chama a Hermione. Daí tem a cena magnífica no filme da Hermione. Harry Potter, devolve minha varinha agora. É muito boa. A dublagem ficou perfeita, cara. Parabéns pra menina que dublou Hermione. Eu vou colocar um pedaço aí no podcast pra vocês ouvirem. Não fala isso, Igor. Não, ficou muito boa, eu tô falando sério, sem sarcasmo, gente. Eu considero esse momento como o momento em que a bola de luz entrou em meu coração. É, muito engraçada essa cena no filme. Acho que eles fizeram um bom trabalho aí no filme, nessa cena. Tipo, fizeram uma ceninha de humor ali, né, depois. Como eu disse, não explica como o Snape descobriu que eles estavam lá, nem mesmo que aquela corça era um patrão do Snape. Mas tirando isso, aquela cena é sensacional. Desde a Horcrux até a bola de luz no coração. Pra quem não participou do podcast passado, o que vocês acharam do filme e do livro
Faz tempo que eu li o livro, sinceramente, então eu nem lembro direito. Mas o filme, o segundo principalmente, eu lembro que foi bem intenso, assim, quando começou aquela logo da Warner aparecendo na tela. E eu lembro que tava todo mundo com aquela expectativa bem alta com o filme. E eu lembro que no final, assim, eu chorei, eu fiquei tensa, eu me segurei na cadeira. Mas eu adorei o filme. Sei que a adaptação foi, apesar de não lembrar do livro, eu sei que a adaptação foi muito boa. Os efeitos surpreenderam bastante. A atuação, eu acho que superou todos os filmes, praticamente. Mas as músicas também ficaram ótimas. Só acho que é isso. Eu gostei também. Eu achei que, eu gosto muito do primeiro, do segundo, do Relíquias. Mas, tipo, o 2 tinha aquela expectativa muito grande, assim mesmo. Sei lá, é o último. Você nunca mais vai ver Harry Potter no cinema. É uma coisa meio tensa, assim, de assistir. Eu achei bem adaptado também, na medida do possível, assim. Foi meio corrido, mas tinha que ser assim. O segundo é muito bem adaptado, né? Eu gostei muito do segundo filme também, quando eu vi no cinema. Eu saí do primeiro achando que as coisas que não tinha no primeiro iam ser explicadas no segundo, mas não foram. Eu também. Mas isso não desqualificou o segundo, né? Até porque a adaptação é muito boa. Cara, eu gostei bastante. Eu gostei mais do segundo do que do primeiro. O primeiro eu achei bem legal. Eu fui com medo danado pro cinema, pensando que ia ser um festival de acampamento. Mas ele foi bem legal. O segundo também foi ótimo. Foi melhor do que o Enigma do Príncipe, porque era um livro que eu esperava, era um filme que eu esperava muito e não foi tão legal. Acho que de todos é o mais fraco, o Enigma. O Enigma ficou parecendo meio rebelde, tá ligado? Queria mostrar mais quem tava pegando quem do que história. Amigo, Enigma do Príncipe é sexo, poções e rock and roll. Tinha um livro pra, sei lá, contar a história do Voldemort. Eles tinham um monte de flashback legal pra eles contarem. Tipo, ficou muito focado no Rony, na Lilá, sei lá. Eu achei que podia ser muito melhor também o filme. Confesso, eu não curto o sexto livro, nem o filme. Nossa, ô louco. Vai ser queimada na fogueira. Não, é o único livro, assim, da série inteira que eu não curto mesmo, que eu não consigo nem ler de novo. Eu li uma vez, eu tento ler de novo, eu pego o livro e largo. I wish to enter my vault. Eu achei também que o segundo é melhor que o primeiro. O primeiro é bom, mas o segundo é melhor. Eu acho que eu também fiquei esperando mais coisas que não teve pra ter. Que a gente tava falando disso, do David Yates querer mostrar o romance. E eu achei, tipo, ridículo ele querer tanto romance e botar um selinho na Gina. Achei, se não queria romance, é a hora de botar o romance, minha filha. Selinhos demorados, o Harry só dá selinhos demorados. Se não fosse a Emma Watson no sétimo... Você está roubando a minha piada do selinho demorado. Não, mas o melhor beijo da saga, pra mim ao menos, é Harry e Hermione na Horcrux. Que é o único beijo da série. Tá, teve o da Hermione com o Rony. O da Hermione com o Rony foi decente. O da Crux, o Daniel falou que a Emma agarrava ele, eu não achei tão agarrado assim. Ô, louco, é muito agarrado. Eu só não sei se eles precisavam ficar pelados, né? Exato, por que eles estão pelados, né? Porque a J.K. Rowling tava doidona quando ela fez essa bagaça. Mas então, começando a falar do livro da parte 2, finalzinho da parte 1 no cinema. Capítulo 20, Xenofilho e Lovegood, é o que eles vão pra casa do Xenofilho pra tentar descobrir o que é o símbolo que o Harry viu no pescoço dele durante o casamento e que tá no livro da Rita Skeeter, na carta do Dumbledore pro Grindelwald e etc. Eles vão lá, tomam um chá sem água, como pode, desse, né? Chá de ameixeiras voadoras. E ele, cara, assim, o visu dele ficou muito da hora. Eu esperava ele um pouco mais velho. A roupa dele tá parecendo a roupa do vocalista do Aerosmith, né? Um hippie nas dorgas. Ele é igual a Luna, né? Eu achei bem pai da Luna mesmo, as roupas que eles colocaram, bem cara de maluco. Próximo capítulo, né, que ainda é dentro do capítulo do Xenofilho, a gente lê o Conto dos Três Irmãos, que depois foi lançado no Conto de Biddlebardo, que a J.K. escreveu à mão e depois publicou, que conta a história dos irmãos Perverel, que vão atravessar o rio e fazer uma ponte, a Morte fica brava e você deve saber, né? Porque se você não sabe, o conto é massa, né, gente? Tem muita
lição de moral. Eu achei uma animação que eles fizeram muito boa. A animação é boa. Achei que ficou muito Ficou legal. Se tornou a melhor parte do filme junto com a morte do Dobby. Eu não gostei da animação. Sei lá. Como assim? Queima na fogueira. Eu achei que ficou bem explicativa, né? Dá pra ver assim, mostra direitinho a varinha, igualzinha do Dumbledore, a Pedra da Ressurreição também, no formato que eles fizeram. Achei que ficou legal também. Esse negócio da varinha fica na cara, né, no filme, que é a varinha do Dumbledore. No livro a gente não sabe que é. Depois só que a gente fica sabendo. Até porque no filme você está vendo a varinha, né? No livro não. Mas é que a ideia do livro é que todas as varinhas são iguais, né? Não que só muda o tamanho e tal. Sim. Não tem desenho próprio. Tipo, a do Dumbledore é uma varinha muito legal. Até parece que eles já sabiam, né? Porque a varinha é muito massa do Dumbledore. É que até porque o Dumbledore tem estilo, né? Pois é. I wish to enter my vault. Daí depois a gente... Com esse capítulo do Conto dos Três Irmãos, a gente descobre o que são as Relíquias da Morte, ou os Talismãs da Morte, em Portugal. Que é a varinha das varinhas, ou a varinha de sabugueiro, que eu achava que seria uma tradução muito melhor. A capa da invisibilidade, que todo mundo ficou achando que não era do Harry, mas era. E a Pedra da Ressurreição, que é a pedra que tá no anel do pai do Voldemort. Todo mundo pensa que é a pedra filosofal, só que não é. Por favor. Quem pensou que era a pedra filosofal? Muita gente pensou. Gente, mas a pedra era enorme. Pois é. Não, eles não entenderam que a pedra é a mesma do anel e ainda acharam que era a pedra filosofal. A pessoa tá lendo com bastante atenção. E a pedra filosofal foi destruída, né? E eles até falam no filme. Eu acho que isso que vocês estavam falando, que o pessoal acha que a capa do Harry não é a capa normal, não é a capa do conto. Eu acho que é por causa do sexto livro, que tem aquela hora que o Malfoy acerta ele no trem, ele tá com a capa, e teoricamente a capa repele de tudo. Fizeram uma cagada no filme, mais uma. I wish to enter my vault. Ok, Relíquias da Morte, daí eles saem da casa do Xenofilho, porque o Xenofilho fala Voldemort e os comensais chegam, malucos. E, de novo, o filme foi muito bem feito essa parte, porque só a hora que ele fala Voldemort mesmo que eles aparecem. Eles saem da casa do Xenofilho e vão pra floresta, onde eles caem lá e encontram os sequestradores, que levam eles pra casa dos Malfoy. Daí no filme tem aquela cena polêmica, que ninguém gostou que não tinha música, mas eu achei legal. Eu sei que tem música também. Como assim não gostaram porque não tinha música? Porque eles queriam que tivesse trilha sonora, né? O povo pensa que isso é um show, mano. Musical. Ah, mas se o filme fosse da Disney, com certeza. Sem dúvida. Hogwarts ia virar High School Music. Voldemort ia soltar uma Avada Kedavra cantando. Imagina. A música da Cinderela. I wish to enter my vault. Lá na mansão dos Malfoy acontece uma coisa muito legal, que é a tortura da Hermione. E daí eles encontram a Luna, que não tava na casa dela e era uma dúvida extrema, por que ela não tava lá. Encontram também o Olivaras, que já tinha sido visto em Memórias do Voldemort, que o Harry tava lá. Quem mais tá lá no porão? O Grampo. Tá o Grampo. E o Simas. O Simas? O Dino, não é? É isso. Eu sempre confundo esses malditos. Mas o Dino é o filho da brasileira no filme, né? É, da Bahia, eu acho. Um negócio assim. Eles chegam lá e no filme não tem o Dino, né? Pra variar de novo, sendo que já não teve ele na cena deles acampando. Aí a gente encontra o Dobby de novo. E o Rabicho também, que morre. É, o Rabicho morre, mas no filme nem fala que ele morreu, né? Não, eu acho que o Rabicho não morreu ali, porque o Dobby mesmo fala lá em cima que o Rabicho nunca pensou em matar que o Dobby nunca pensou em matar ninguém. No livro, a mão que o Voldemort faz pra ele enforca ele. Sim, mas eu tô falando do filme. A morte é diferente porque acho que nos filmes eles nunca falaram que se você salva alguém, essa pessoa te deve a vida, né? Eu acho que como eles não falaram isso, ficaria sem lógica a mão do Voldemort matar o Rabicho. Daí colocar aquela solução meio bobinha. Daí a Hermione é torturada pra dizer se o cara com a cara toda inchada era o Harry Potter. E quando eu li o livro eu não entendi esse negócio. Esse feitiço que a Hermione tacou na cara dele. Eu tive que ler um monte de vezes pra entender que ela desconfigurou a cara dele. O bicho ficou feio, viu? Ficou estragado. O Dobby aparece e salva o dia. O Dobby, nessa parte, ele fala a melhor cena de todo o filme. Ele fala a melhor cena? É, não, ele fala a melhor fala. Ele fala a melhor fala do filme. Que é a Beatriz falando assim: Dobby, você queria nos matar? Matar não.
Apenas, como é que é? Apenas Machucar seriamente. Apenas machucar ou causar um dano seriamente. É a melhor fala de todo o filme. Que fofinho, né? Daí eles desaparatam da casa dos Malfoy e a Bellatrix joga a faca. Olha a faca. Puta. Daí o Dobby morre. Aí, terceira morte do livro, né? Não, foi mais não? Edwige, a professora, o Rabicho, um mundo de 4. Tem o Rufus também que morreu. Então o Dobby é o 6º. A J.K. Rowling no livro é uma serial killer, né? Eu achei que, tipo, no livro é muito blé a morte dele. Eu nem fiquei triste nem nada. No filme, pô, eles... Sacanagem. No filme foi muito mais triste que no livro. Quem chorou aqui? Confesso. Eu não chorei, porque eu não sou desse, mas... Eu chorei. Quem Eu chorou não chorei aqui? na morte do Dobby. Só eu chorei um pouco. Gente, que vergonha, só eu chorei. Cambada de... Sem coração vocês, viu? Pelo amor de Deus. Ah, é muito triste. Toda vez que eu assisto, eu fico emocionado, mas não chego a chorar, não. Eu não me debulho, mas eu choro, não cai uma lágrima. O melhor de tudo é o Dobby. O que fizeram com o Dobby. Ele ficou muito bem feito. Eu achei que ele ficou muito artificial ali. Tanto ele como o monstro. Acho que no segundo também é melhor. Na cena do Largo Grimald ele tá bem mais artificial do que na morte. Na morte ele tá até um pouquinho mais real. Acho que é por causa da fotografia, que era mais claro, lá era dentro da casa, sei lá. Mas com certeza no segundo filme o Dobby tá bem melhor. Mas isso não foi o que tirou o feeling da cena da morte também, né? O que tirou o feeling foi uma menina que berrou no meu lado do cinema. Todo mundo começou a rir incontrolavelmente e ninguém mais conseguiu chorar. Gente, a menina deu um grito no cinema. O que ela falou? Ela fez de mim. Ah! Todo mundo começou a rir muito. Que medo. Ah, a gente ia assistir na pré-estreia, você tem que esperar gritos. Não é. Não dá. Eles vão pro Chalé das Conchas, que é a casa do Gui e da Fleur. Eles chegam lá e encontram a Fleur, que na dublagem não fala com sotaque, sendo que no quarto a dublagem é com sotaque. Eles conversam lá com o Grampo e com o Olivaras. E eles descobrem que a varinha que eles têm é da Bellatrix. Não é nesse capítulo que eles descobrem que a Taça tá com a Bellatrix? É. Eu lembro que a Bellatrix, ela vê espada, daí ela fica louca. Aí o Harry desconfia, daí o Grampo fala pra ele que ela tem um cofre em Gringotts e tal. Daí eles vão pra lá pra descobrir se tem um Horcrux. Até com os perseguidores, quando ela vê eles com a espada, ela fala, né? Onde vocês arranjaram isso? Quando ela tá torturando a Hermione, ela fala, pergunta quando eles foram no banco dela, no cofre dela. E daí isso já nos leva pro capítulo 26, que é o capítulo Gringotts, que eles vão pro Gringotts. E esse capítulo é muito legal, porque a Hermione vira a Bellatrix, o Rony vira um velho, e o Harry vai com a capa da invisibilidade com o Grampo nas costas, que na capa, quando foi lançada a capa britânica, a gente achou que era o Dobby, né? Ressurreição? Não, mas então, a gente não tinha lido ainda, né? A gente achava que ele tava com o Dobby nas costas, porque o desenho do cara que faz a capa britânica, ele faz os elfos igual os gnomos. Daí o Grampo ajuda eles a pegarem, e no livro fizeram um Grampo malvado. Eu ajudei vocês a entrarem, mas eu não vou ajudar vocês a saírem. Eu acho que, eu não lembro direito, mas eu acho que no livro que fala pra ele tomar cuidado pra negociar com o duende, não sei o que. Acho que eles pegaram isso e meio que falaram, os duendes são os filhos da puta, vamos fazer eles malvados. Também acho pra reforçar, né, a ideia de que eles não gostam dos bruxos e tal. Tudo que os duendes fazem, eles pensam que são deles, né? No filme foi gravado essa cena do Gui falando pro Harry, mas foi cortado, tá no DVD. Que até tem a Fleur dando a roupa pra Hermione e tal, da Bellatrix. Sabe que o que eu acho que faltou, tanto no livro quanto no filme, mostrar meio que a repercussão, porque, gente, eles assaltaram Gringotts, não qualquer coisa, e não falou nada, sabe? Não mostrou nada. O que aconteceu? Eu queria saber a repercussão disso no mundo bruxo. Meio que eles arrombaram o teto com um dragão branco. Dragão branco cego. Mas eu gosto da cena quando o dragão sai, ele sente o ar. Eu gosto dessa cena. Ai, dá dó, gente. Eu achei malvadeza eles tacarem um feitiço no rabo dele pra ele sair voando. Deixa eles aproveitar o ar livre um pouquinho. Coitado. Mas foi muito boa essa cena.
E é uma das mais marcantes do livro, né? Tanto que a capa da versão de luxo é eles no dragão. Menção honrosa nessa cena pra Helena, né? Ficou com gestos igualzinho, assim, o que a Hermione faz no início. Quando ela chega, ela fala, eu quero entrar no meu cofre. Tem eles do Império também, eu achei legal, eu queria muito ver. Sim, ficou engraçado, né? Império é tipo deixar a pessoa bêbada, parece. Achei engraçado. É tipo beber uma Félix Felices. I wish to enter my vault. Tá, o esconderijo final. Não consigo saber o que é esse capítulo pelo livro, pelo nome. Deve ser quando eles chegam, né? Eles vão pra um lago, né? Ele voa até o lago, aí eles pulam do dragão. É nesse capítulo que o Voldemort descobre que estão procurando as Horcruxes dele. É, e mata todo mundo na mansão dos Malfoy. Que o Grampo se fode. E aí eles vão pra Hogsmeade. Meu Deus, eu assustei muito com aquele alarme de Hogsmeade no cinema. Ficou muito legal. Parecia um gato morrendo. Ué, mas você queria que colocasse o quê? Alarme de bomba nuclear? Não sei. Harry e Rony chegaram, BUM! Viu aquele alarme de bomba nuclear? Foi massa, mas eu assustei. E no final, quando o Harry tá embaixo d'água e tal, ele vê o Voldemort, né? Ele vê as memórias do Voldemort, que ele vê a sala comunal da Corvinal, alguma coisa assim, né? E daí que ele descobre que tem uma Horcrux da Corvinal. E é nessa parte também que é contada a história do Dumbledore e da Ariana, que eles cortaram totalmente do filme. Ele tá falando do Grindelwald, da Ariana. A Ariana preferia o Aberforth do que o Dumbledore. Eles vão pra Hogsmeade e o Aberforth, ele abriga eles, né? E aí aparece essa história dele, que ele conta da Ariana. Então. Muita mancada cortada do filme. É. Muita, nem acho. Então, capítulo 28, o Espelho Desaparecido. Que quando eles estão na casa do Aberforth, eles veem que o Aberforth tem o outro pedaço do espelho, que não é o espelho de Ogezed. É o espelho de dois lados lá, que se você olha em um, você vê o que tá do lado do outro, do outro lado do outro. E eles descobrem que o olho que o Harry tava vendo não era do Dumbledore, assim. Na verdade era do Dumbledore, mas do Aberforth Dumbledore. E eu confundi, é nesse capítulo que eles falam a história da Ariana. Confundi, desculpa, produção. E produção tá falha hoje. Daí eles veem o quadro da Ariana e tal. E o Neville chega pelo quadro. Achei estranha essa cena no filme. Eu achei que ele ia sair do quadro mesmo, não de trás do quadro. Parece que ele ia sair do quadro como um Chuck Norris, né? No golpe de karatê, o caralho. Pode, no chamado, né, o Neville. Cabelado. O quadro começa a chiar, parece um anel branco. E o Neville sai. Calma. Tipo, se retrate da história da Ariana, que o podcast passado você falou que ela era um aborto, ela não é um aborto. Ah, é verdade. Eu coloquei lá errata no post, mas parece que as pessoas não leem o post. Então, a Ariana não é um aborto. Ela fazia os feitiços, daí os trouxas viram ela fazendo isso e começaram a fazer bullying com ela. Daí o pai dela matou, foi pra Azkaban, e ela ficou traumatizada com isso. Por isso que ela ficava escondida pra sempre. É isso aí. Daí voltando pros capítulos, né? Eles chegam na casa do Aberforth, entram no quadro e vão pra sala precisa. Que é a única passagem que restou depois que o Snape virou diretor. Até aí, a gente não sabia do Snape ser do bem, né? Tal. E a gente descobre sobre o diadema da Corvinal. Eu lembro que no livro, a Cho fala do diadema. Ela fala, deixa que eu te levo, Harry. Aí a Gina fica puta, assim, fica com inveja. Agora eu lembrei já, como achou que conta, ele fala, tá, vamos comigo, então você me ajuda. E a Gina fica brava e acha melhor ele ir com a Luna e não com a Cho. É isso mesmo. Mas a Cho não é um ano mais velha? Ela é mais velha, mas ela voltou pra participar, né? E tipo, acho que eles não chamaram todo mundo da armada do Dumbledore? O Harry pergunta se tem alguma coisa de Corvinal escondida. Aí a Cho fala que tem o diadema, que ninguém nunca achou. Daí eles começam a procurar o diadema, que o Harry desconfia que tá em Hogwarts. I wish to enter my vault. E daí tem o capítulo 30, a fuga
de Severo Snape. A demissão de Severo Snape. Sobre a fuga do Severo Snape, essa é a cena da luta da Minerva com o Snape, né? Que no filme ficou 2 segundos. A luta dos Carol no negócio da Corvinal, que a Minerva mata os dois, né? Ou ela só deixa desacordada. Eu acho que as cenas de luta desse filme são uma bosta, todas elas. Eu não acho tão uma bosta, mas acho que poderia ser muito melhor. Ficou melancólico, achei bom. Eu acho que eles tiraram a ação dessa parte da luta da Minerva e da parte mais pro final, que tá todo mundo lutando, e eles só botam o Harry e o Voldemort, e o Harry puxando ele caindo no penhasco. O que é aquilo? Fizeram votação desse jeito. Eu gostei da cena do Voldemort e do Harry voando lá, mas é isso, né? Tipo, enquanto o Harry e o Voldemort estão lutando, é o principal, dá uns flashes na luta alheia, né? Porque se não tivesse Molly falando, não, a minha filha é sua vaca, isso daí ninguém mais ia gostar do filme só por isso. Juro por Deus, eu não ouvi ela falando isso. Todo mundo começou a gritar antes mesmo de ela falar na minha sala. Apareceu a Bellatrix. Não, a galera esperou aqui pra ela falar e depois comemorar. Não, apareceu a Bellatrix, todo mundo já começou a gritar. Aí apareceu a Molly, gritaram mais alto. O problema é que a Bellatrix morrendo foi Digimon. Lembra como quando o Digimon morria? Que ele ia se desintegrando? Foi ridículo, ela virou papel picado, foi isso? Ela vira uma pedra. Papel picado, tipo, final de show. O Voldemort vira papel picado. O Voldemort vira papel picado. A Bellatrix vira uma pedra, estoura. Nem sabia que existia essa magia de virar pedra. Exatamente, eu ia perguntar que porra de magia é essa? Gente, é tão mais emocionante ver o corpo da pessoa. Pra que desintegrar, né, cara? Até porque no livro fala, ia ter mais gente morta, o corpo ia aumentar a taxa de classificação. Posição de cadáver, então não pode mostrar o cadáver, então eles explodem a pessoa, é isso? Tipo, o prédio não explodiu, e aí? Então, mas ninguém explodiu, só a Bellatrix e o Voldemort. É porque eles são tão maus, mas tão maus que explodem, tá ligado? Sonserino não morre, Sonserino explode, cara. Por isso que eu tô fudido, quando eu morrer que eu vou explodir, então, né? Agora vem o capítulo A Batalha de Hogwarts, que é quando começa. É meio faroeste, né? Essa escola é pequena demais para nós dois. Eu fiquei esperando muito o resto lutar, mas não lutaram. Parecia que o Rony e a Hermione só ficaram atrás da cobra a luta inteira, a batalha inteira, mas não foi assim. Primeiro porque no livro a cobra tá naquela gaiola de que ninguém pode chegar perto dela e tal. Naquela esfera lá no filme. E no filme ficou o Rony e a Hermione atrás dela a batalha inteira, tipo, muito estranho. Tinha que aparecer eles lutando também, matando pessoas. Matando pessoas eu acho que a Warner não ia mostrar, né? Mas tudo bem. Ah, poxa, mas vocês estão fazendo um filme, né, cara? Acho que faltou o Vucu Vucu que tava, faltou todo mundo brigando. Ficou meio... Ficou, né? Não parecia batalha de Hogwarts. Parecia meia dúzia de gente duelando, não parecia uma guerra, assim, uma muvuca. Parecia mais protesto em São Paulo do que guerra, né? Ocupar Hogwarts. Os estudantes contra a polícia. Somos contra a presença da polícia em Hogwarts. O que tem nesse capítulo, Vinícius? Vê aí. Só batalha. Daqui pra frente, até o final do filme é só batalha. Então, mas nessa batalha de Hogwarts não é o que ele vai falar com a Dama Cinzenta? É. No filme eu não lembro. No filme passa o Nick? Não. O Nick já não aparece desde o segundo filme. É nessa parte. E o Harry faz o quê? Olha no horizonte e vê a fantasma passando. Opa, ela! E corre atrás. Não, a Luna fala pra ele. Luna que dá a dica. Tem outra coisa nesse capítulo que é que aparece no livro, aparece a avó do Neville, que eu queria muito ter visto no filme. Ela entra junto com os Weasley, não é? Sim, ela aparece lá também. A avó do Neville não apareceu porque a DC já morreu. Não tinha uma atriz mais legal pra colocar. E por falar em Weasley, voltou o Percy também, né? É, e tá no filme também, legal. Não foi rapidinho, né? Mas é legal no livro que ele volta e pede desculpa, né? Mas é que no filme ele nunca brigou, né, pra pedir desculpa, então... Deixaram ele de fora. Mas no sexto filme ele não aparece com o pessoal do Ministério pra pegar o Dumbledore? Mas o Kingsley também aparece, né? Então... É verdade, E nesse capítulo também da Batalha de Hogwarts, eles vão pra Sala Precisa. E daí o Crabbe ou o Goyle, sei lá, coloca fogo na sala.
E pra quem não leu o livro, saiba que o Crabbe e o Goyle estão lá no livro. No filme, o moleque foi preso por fumar maconha. Ele estava nos terrenos de Hogwarts e a PM chegou. E o Goyle virou negro. Vai dar polêmica esse podcast também. Um beijo também do Rony da Hermione. É verdade. O Rony se preocupa com os elfos que estão na cozinha, não é? Daí a Hermione, ai, que fofo. E beija ele. É legal ele abrindo a câmara secreta. Tipo, o Harry fala dormindo, você não sabia? Quase que ela manda, não durmo no mesmo quarto que vocês, caramba. Tipo, eu não durmo com ele pra saber disso. É, se bem que ela dormiu na barraca, né, com eles. Então, sei lá. Eu achei estranho, porque mesmo que ele falasse dormindo, como é que ele ia saber o que ele falou? Como é que ele ia saber que isso é o abre a porta? Pois é. Não, no livro ele fala que foi o que o Harry usou pra abrir o medalhão. Acho que era tipo, podiam colocar isso em vez de falar que é o que o Harry fala dormindo, nada a ver. O bom de colocar assim, o Harry fala dormindo é tipo, escutei várias vezes. Colocar o Harry abriu o medalhão, tipo, tenho super memória. Ele falou, uma vez eu gravei. É, mas tipo, como que ele vai conseguir? Não é assim só repetir que você vai conseguir, né, cara? Eu achava primeiro que falar com cobra era tipo um dom. Você nascia falando ou você não falava nunca. Não tinha como aprender. Mas depois eu pensei que também podia ser que as pessoas não aprendem porque elas não querem aprender. Porque era uma coisa do mal, então elas não queriam aprender. Que talvez fosse possível, mas ainda acho que ser um dom era mais legal. Mas acho que né? Você nasce um ofidioglota. Mas acho que a J.K. Rowling errou aí. Ela não tinha mais nada pra... Cara, ela tava de saco cheio de escrever Harry Potter e errou numa porrada de coisas nesse último livro, cara. O epílogo, então, foi um festival de maluquice. I wish to enter my vault. A varinha de sabugueiro, olha que capítulo duradouro esse Batalha de Hogwarts. Tem muita coisa, gente. Como assim? Eu devo ter demorado pra ler esse capítulo. A varinha de sabugueiro depois. Varinha das varinhas, né? The Elder Wand, que é a varinha do Dumbledore. Que daí o Harry descobre que o Voldemort tem ela. Nesse capítulo, o Voldemort manda alguém buscar o Snape. O Lucius, não é? É o Lúcio. No filme é o Lúcio, no livro eu não lembro. Ele manda o Lúcio pegar o Snape. No filme também. O Voldemort tá percebendo que a varinha dele não tá funcionando tão bem quanto esperava. Que é a varinha das varinhas. Então ele manda o Lúcio chamar o Snape, que entende bem das varinhas e tal. Daí o Harry vê onde eles estão e vai até ele vai até a casa dos gritos. Salgueiro Lutador. Ele vai na casa dos gritos pelo Salgueiro Lutador. Que tem meio que um portal lá embaixo. Daí ele vê o Snape sendo morto lá. E pega a memória dele. Essa cena do Snape morto é muito boa. Que no filme é na Casa dos Barcos. É uma coisa que não precisa, né? Eles criaram o cenário da casa do barco, que deve ter sido muito caro, porque tem muito vidro e... Não, tipo... água e não sei o quê. Vamos colocar eles na Casa dos Gritos? Não, coloca na Casa dos Barcos. Mas isso nunca apareceu no filme. Não, mas tem no jogo. Coloca no jogo que vai ser legal. Vai por mim. Tem no jogo. Ou então o cara tava jogando videogame, tá ligado? Puta, tive uma ideia genial. Coloca na Casa dos Barcos. Na hora que o Snape morre, que ele olha pro Harry e fala que ele tem os olhos da mãe dele. Essa parte não tá no livro, mas eu achei que podia estar no livro porque essa parte ficou bem legal. Tá assim no livro. Um garguejo rascante e terrível saiu da garganta do professor. Leve isso. Alguma coisa além do sangue vazava de Snape. Algo prateado, nem gasto, nem líquido jorrou de sua boca, ouvido e olhos. E Harry percebeu o que era, mas não sabia o que fazer. Meu Deus. Um frasco materializou-se no ar e foi empurrado em suas mãos por Hermione. Harry recolheu a substância prateada com a varinha. Quando o frasco se encheu e Snape pareceu enxague, sei lá. Ele afrouxou o aperto nas vestes de Harry. Olhe para mim, sussurrou o bruxo. Os olhos verdes encontraram os negros, mas em um segundo alguma coisa no fundo dos olhos de Snape pareceu sumir, deixando-os fixos, inexpressivos e vazios. A mão que segurava Harry bateu no chão e Snape não se mexeu mais. Palmas, por favor. No filme eles colocaram porque a J.K. Rowling disse depois, né? Eles perguntaram por que o Snape pede pro Harry olhar pra ele. Daí a J.K. Rowling disse, acho que numa entrevista, que era porque o Snape queria ver os olhos da Lilian pela última vez. Meio óbvio, né? E porque nego insiste nisso a saga inteira. Isso nos leva ao próximo capítulo, que tem muita reclamação da minha parte. A história do príncipe. Meu Deus do céu, Lilian!
com olho castanho. Pô, tu viu Não dá pra 10? colocar uma mulher de olho verde, azul, sei lá. Uma vez. Tu viu 8 filmes, um Harry com olho azul. Não, é tipo, todos os filmes. Nossa, você tem a cara do seu pai e o olho da sua mãe. Todo filme fala isso. Todo filme Porque fala nego isso. não tinha Todo livro fala isso. elogio pra ele. Harry, você é um bom aluno. Não, ele não era um bom aluno. Harry, você se comporta bem. Não, ele não se comportava bem. Harry, você tem o olho da sua mãe. Da primeira vez que eu assisti, eu não percebi que a Lilian tinha olho castanho, apesar de ficar focado na cara dela, só no olho, e ficar aquele olho preto na tela. Ela aparece com olho verde, com olho castanho, mas nunca azul, que é a cor do olho do Daniel. Aquele momento em que você descobre que você não tem os olhos da sua mãe. No final das contas, o Harry é adotado, cara. No final das contas, o Harry é adotado. Né? Ele nem parece muito com o Thiago, nem tem os olhos da Lilian. Aí o Voldemort chega perto dele. Harry, eu sou seu pai. Aí começava a tocar marcha imperial no fundo. Não, isso é muito polêmica. Não, mas não. Harry, eu sou seu pai. Não! Seria foda. Exatamente. O Snape pro Harry. Harry, eu sou seu pai. O Harry, tá de brinques, né, mano? Porra. Tá bom, as piadas já estão saturando. Vamos seguir em frente. Ficou sem graça, me desculpem. Me Tudo perdoem bem, por cara. essa piada. A gente perdoa, a gente perdoa. Me desculpe por essa piada falha. O problema do Harry ser o filho do Voldemort ou do Snape é porque o que o Snape tem de nariz, o Voldemort não tem, né? Gente, que problema? Ele não é filho dele. O problema é ele não é filho deles, caralho. Harry é adotado. Ia dar muita polêmica se a gente colocasse isso no Sky e deixasse em aberto pra galera discutir. Será que Harry é adotado? Cara, com certeza. Segundo a Warner, com certeza. E cadê meus pais verdadeiros? Morreram no acidente de carro. Seus tios não mentiram. Os vulgos tios não mentiram pra você. Vai, voltando pro livro agora, né? As memórias do Snape são... Quais são? A dele da Lilian pequenos, né? Peraí que tenho que ver aqui. E da Petúnia também. É, a Petúnia, ela conjurando a flor lá, que tem no filme perfeitamente essa cena. Não, o Snape vendo a Lilian pela primeira vez, espionando, daí ele falando do mundo bruxo pra ela, que ela é uma bruxa e tal. Daí eles vão pra Hogwarts, onde eles conhecem o Tiago e tal. Tem a parte da Petúnia mandando um carta pro Dumbledore também. É, tem o chapéu seletor. Que no filme a Minerva tá velha ainda, né? Ou seja, ela sempre foi velha. É que nem o Dumbledore lá no sexto. É, mas a Bárbara ainda tá menor, né? Aí tem uma treta da Lilian com o Snape, aí já mostra o Snape velho já. Ele vem do Dumbledore, né? Pedindo pro Dumbledore ajudar ele a salvar a Lilian. Depois a Lilian já tá morta. Aí depois aparece ele vendo o Harry pela primeira vez, no dia que o Harry foi pra Hogwarts, que ele fala que ele parece o pai dele. Depois tem o Dumbledore com a mão fodida, e aí depois já é o Snape conversando com aquele retrato lá. Phineas Nigalus. A cena que o Snape mostra o patrono dele tem no livro também, eu não lembro. No livro a gente já sabe que é o patrono dele nessa hora, né? Mas no filme fica meio escondido. Sei lá, ele conjura a Corsa lá, daí parece um flashback do Harry vendo e tal. Um barato do pai de negro escolhe o patrono dele? Não. Não, como ele amava a Lilian, de certo que o patrono da Lilian era isso. Até que o Dumbledore pergunta, depois de todo esse tempo, aí o Snape fala sempre. Ah, essa parte é mais linda do filme. Ah, não, a cena que ele vai na Godric's Hollow, muito mais que ele tá chorando da hora, com ela cara. Nos braços. Aquela parte é muito foda. E o Harry Cara, eu não atrás. gosto do Snape. E tipo, ele vê o Tiago morto, ele meio que empurra ele assim, tá ligado? Ele empurra. Meio que, bem feito! Ele vê o Tiago morto, ele dá um meio que chutão assim, ele vai até a Lilian e chora com ela. E tipo, ignora o Harry berrando no berço, né, tadinho. berrando. Moleque chato. I wish to enter my vault. Daí depois, capítulo 34, depois a memória do Snape, outra vez a floresta. De volta à floresta. De volta à Lagoa Azul. É a parte que o Harry vai se encontrar com o Voldemort. Que ele vê os pais dele e tal, com a Pedra da Ressurreição. Que ele descobre que aquele abre não fecha sobre a morte. Ele vê os pais deles, o Sirius e o Lupin, não? Mais um órfão nessa saga. Aliás, é nessa parte que a gente descobre que o Lupin tem um filho no filme.
Mas é porque cortaram a cena que ele fala, né? Detalhe, o Harry é o padrinho. Irresponsabilidade de quem coloca um moleque de 17 anos pra ser padrinho de alguém. Um moleque condenado à morte, né? Vale ressaltar. Mas ok, né? Daí o Voldemort mata o Harry. Pam! E aí sim, hein? Aí que todo mundo entrou em choque, porque o Harry morre nesse livro. Que nem disseram no Potter Papo, o Harry voltou tipo Jesus. Daí a gente vai pro capítulo 35, King's Cross. É quando aparece o Gandalf e começa a tocar a música do Senhor dos Anéis ao fundo. Aparece aquele bebê. Cara, no filme eu fiquei com muito nojo, mano. Muito nojo. Eu pensei que eles iam cortar, assim, porque não tem muita necessidade, tá ligado? Ah, tem sim. Tem sim. Ficou bem do jeito que eu imaginei, aquele... Cara, ficou muito pior do igual. que eu imaginei. Pelado, porque no livro tava pelado, não tava? Ah, o Harry tava pelado, mas... O Dumbledore também, eu acho. Cara, ele já apareceu pelado na Horcrux. Já tivemos a cena do Rupert e ele tirando a roupa lá depois que saíram do lago com o dragão. Essa mulher. Se o Dumbledore tivesse sem roupa, ia dar polêmica também. Ele e o Harry. Ah não, mas a barba dele ia tampar tudo. A faixa etária do filme é 12 anos, galera. Calma. Eu acho, graças a Deus, que não colocaram ele sem roupa, porque eu também acho que eu já tive a cota de Dana Radcliffe sem camiseta na minha vida. Cara, já basta as fotos que tem da Ecos. É, cara, por que eu... Ai, mesmo. Essa mulherada, viu? Dizendo deles estarem pelados, não pra... Ai, quero ver o Dumbledore pelado, pelo amor de Deus, gente. Porque, sei lá, morreram, né? Sei lá, do paraíso, uma coisa limpa. Não sei. O Dumbledore pelado no paraíso. Ia ser um inferno, isso sim. Tipo, meu Deus, já não basta você sofrer tudo que eu sofri na minha vida, agora eu morro e vejo o Dumbledore pelado. Cara, mas isso não tinha importância, né? Graças a Deus que não tinha, né? Perder minha família, beleza. Perder meus pais, beleza. Mas ver o Dumbledore pelado, eu não vejo. Só o Grindelwald que teve esse privilégio. Tem aquela coisa que é aquela criatura lá que eles acham que a J.K. descreve como uma criatura mesmo. E no filme, eles usaram a mesma coisa que eles usaram, que o Rabicho bota no caldeirão lá pra virar o Dumbledore no quarto livro. É o mesmo filme, né? Mas é porque aquilo é a Horcrux do Voldemort. É uma parte da alma do Voldemort, que vive dentro do Harry, que vivia. E dublado, eles mudaram a voz do Dumbledore. Pô, mudaram a voz de uma porrada de gente. Uma mudança que eu gostei foi a dublagem do Voldemort, que ficou muito boa. Ah, não. Daria pra fazer melhor, né? Eu preciso matar Harry Potter. É, mas é assim no original. O Potter tá muito foda no dublagem. No sétimo ele tá parecendo um velho. O problema é que o Dumbledore nos filmes ele é meio drag queen, né? Ele é muito teatral, ele é muito fantasma da ópera, é estranho. Michael O Michael Gambon, né? O que tem nessa cena do King's Cross mais, ô Vinícius? Vê aí. É o Harry fazendo pergunta pro Dumbledore, etc. O Dumbledore meio que esclarece que ele não era... Que o Harry fica pensando que ele era meio culpado na história da Ariana. Ele meio que esclarece, não esclarece? Em paz. No filme parece que o Harry nem ligou pra história da Ariana. No filme eles excluíram a história da Ariana. Não tem história da Ariana pra ele ligar. No filme parece que o Harry nem sabe quem é a Ariana. Na verdade, no filme parece que ela não existe, né? A Hermione só fala, essa Ariana é irmã deles, ela morreu muito jovem. Só fala isso. Mas é o que o Vinícius falou, o filme é sobre o Harry Potter só. Tudo que escape dessa história não tem importância pra eles. É assim que você constrói a relação entre o que tá assistindo e a história. A relação entre os personagens também. Não ficar só sobre o Harry Potter não dá. Eles queriam que chamasse o quê? Dumbledore, Harry Potter, Lupin, Tonks, todo mundo e as Relíquias da Morte. Focar o filme muito no Harry é um erro, porque o Harry é um personagem chato. Sim, é o mais chato de todos. O Harry passou de um menino bondoso para um moleque extremamente chato para só muito no fim se tornar o herói. E que foi herói só por causa do Neville, né, também. Só conta a história quem ganha, né? No caso, quem é famoso. Neville tá no patamar do Rony, maiores injustiçados da série.
Bom, mas então tá. Daí o Harry renasce lá. Não, ele volta na floresta ainda, não? Que até o Voldemort fala pra Narcisa e vê o corpo dele. Não, sim, o Voldemort acorda lá, né? Depois de lançar o feitiço. Daí a Narcisa diz que o Harry tá morto, porque ela pergunta do Draco. Ele pede pro Hagrid levar o Harry. Que o Hagrid está com ele sequestrado, não que ele se virou um comensal da morte. Temos que lembrar isso. Sim, mas ele tá todo amarrado no filme também, né? Sim, é que você falou pro Hagrid levar ele leve ele, meu escravo. Tá, ele mandou o Harry levar ele porque ele estava acorrentado. Cara, no filme, quando apareceu o Hagrid, eu tomei muito susto. Eu tomei um susto, nem lembrava mais do Hagrid também. Ele só aparece pra carregar o corpo do Harry e acabou. Não tem mais participação. Até porque ele tinha se queimado no outro, né, lá na casa. Então, daí o Hagrid leva o Harry, e no filme eu achei essa cena muito boa do Neville vendo eles chegar, que o Voldemort grita, Harry Potter está morto. O Voldemort sorri, e o Voldemort ele saltita. O Harry tá morto, ele começa a pular. Não esperava isso nunca na minha vida, muito engraçado. Eu ri na hora. Harry tá morto, olha minha felicidade. Mas do que eu ri mais foi a edição que eles fizeram do Voldemort abraçando o Draco. Eu achei uma mancada da Rowling nisso. Tipo, colocar o Draco indo de volta pros comissários. Eu acho que ia ficar legal. Tipo, venha pra nós, Draco. O Draco fala, não, vou ficar com essa galera aqui. Mas o Draco foi por causa dos pais dele, só, olha. Foi porque ele já não era mais mal, tá? Ele foi os pais dele. Então, eu acho que, tipo, quando o Voldemort falou pro Draco vir, o Draco foi com uma cara meio, não quero ir, tá ligado? Eu acho que seria legal ele ficar, não, vou ficar com essa galera. Mas eu acho que ela quis mostrar que o Draco era fraco, né, psicologicamente. Ele era um Sonserino, né? Que eu acho que o Draco só foi por causa dos pais dele, na verdade. Ele tava dividido na hora, né? Mas no filme, nessa cena, na hora que o Voldemort abraça o Draco, ele fica com a varinha meio empunhada. Ele abraça o Draco e fica com a varinha empunhada? Frase solta o inferno. Separada, Pera aí. O pior de tudo é que é a varinha do Dumbledore, né? Gente, por que vocês não conseguem falar sério e não fazer piada? Vinícius empolga, né? Com as piadas dele. Pois é, toda hora alguém tá muito empenhado em falar sobre um assunto, Vinícius. Para! Ideia genial. Ele tem o humor da Lufa-Lufa, cara. Tem Zacarias lá, Trapalhões. Tá, gente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, que parece que ele tá ameaçando os pais do Draco, né? No filme, muito esquisita essa cena. Nessa parte, no filme, só ele com a varinha em mãos, mas não mostra pra quem tá apontada. Mas não tá apontada, é o jeito dele se mexer, né? Sei lá. Até porque ele não ia guardar a varinha só pra abraçar o Draco. Sim, não, mas é que ele fica com a varinha muito assim, tô preparado pra tirar a qualquer momento. Até porque ele tá numa guerra, né? Abaixar a guarda é um erro fatal. Ai, gente, mas ele tava lá mostrando o Harry morto. Tipo, todo mundo já deve estar achando perdido. Ninguém queria atacar ele nessa hora. Fechando essa história do abraço do tio Vold com o Malfoy. Pelo menos a varinha tava apontada pro pescoço dele e não pra lugares mais embaixo. Parem com piadas. Polêmica. I wish to enter my vault. Gente, agora a gente tá no capítulo 36, a falha no plano, né? Quando o Harry ressuscita e o Voldemort entra em choque. Que a cara dele no filme é épica. Tipo, o Harry, ele cai e ele levanta tipo um ninja. Mas a parte do Neville também, dele pegando a espada e falando que estaria com o Harry. Aquilo é samurai. Daí o Harry levanta, sai correndo, o Voldemort explode a escola inteira. Daí eles saem voando, né? Eles vão lá em cima. Daí tem aquela cena que tá em todo o trailer, mas não tá no filme, que é Porque Você Vive. Não, é Porque Você Vive, porque tem algo que vale a... Porque eu tenho algo pelo qual vale a pena viver. Outra coisa que não tem no filme, que tinha em todo o trailer, aquele grito do Voldemort. Ainda bem que não tinha, ainda bem que não teve, né? Seria que nem o No do Darth Vader. O Harry empurra ele pro penhasco e eles saem voando. Uma cena que não tem no livro, mas ficou legalzinha, né? A luta deles tem muito contato físico. Tipo, o que é isso? Eles têm varinha, eles não precisam ficar batendo. Quando eles juntam as cabeças é foda. A parte do Voldemort e o Harry voando, pra quem assistiu A Viagem de Chihiro, me lembrou muito a Chihiro voando com o Haku. Não sei o que é isso. Então tá, daí enquanto eles estão lá brigando lá em cima de Hogwarts e voando, daí a gente tem aquela sequência gigantesca, que é tudo muito rápido, que é Molly matando a Bellatrix e vira vários pedacinhos, porque ela estupora ela, daí depois ela vira uma pedra e ela morre, e daí ela lança outro feitiço que explode ela. A gente não sabe se ela estuporou ela, se ela mandou um Petrifex total e depois
mandou outro que explodiu ela, sei lá. Existe algo pior que uma Avada, né? Porque uma Avada só mata, o outro explode. É, mas não deveria ser, né, cara? Só pode matar com a Avada, porra. Bomba atômica! É, né? Mas daí, eu não gostei da morte da Bellatrix. Eu também não. Eu queria o corpo dela. Até porque eles nem falam mais os feitiços, né? Acho que faz falta isso. Ficou não verbal demais, né? É. A Molly mandando uma Avada Kedavra, cara, seria demais. Uma coisa que eu fico feliz é eles terem deixado, não minha filha, só vaca. A dublagem, ela fala vaca? Ela fala vadia da dublagem. Ah, perdeu a graça, cara. Perdeu a graça. No original ela fala bitch e é isso que importa. Primeiro palavrão da série Harry Potter. Muito bem colocado. Ela não é uma coisa tão pesada, né? Mas tudo bem. Não é uma coisa tão pesada, mas nenhum livro de Harry Potter tinha palavrão. Foi a primeira vez que a Molly usou. Not my daughter, you bitch. Olha que bom exemplo. Uma mãe de não sei quantos filhos falando o primeiro palavrão de uma série pra infanto-juvenil. Ah, não, mas foi tipo uhul, né, cara? Filhos, tampem os ouvidos. Minha filha não, sua vaca. Arthur, tampe os ouvidos deles. Daí o Harry e o Voldemort caem lá no pátio, né? Que na verdade deveria ser lá no salão principal. No livro é no salão principal. Eles começam aquela Priora Incantatem escroto. Cara, eu achei chato, sei lá, eu gosto mais de duelo, um soltando feitiço no outro. E é Priora Incantatem com a varinha do Dumbledore. Enquanto eles estão lá pro Priora Incantatem, o Neville mata a Nagini. Naquela cena meio Matrix. Que a Hermione e o Rony estão correndo da cobra, daí o Neville acorda no meio do salão principal. Daí o Neville mata a cobra. Mata a cobra e mostra o pau. Não, mostra a espada, no caso. O Voldemort sente, né, e solta o feitiço, daí o Harry tem a chance de matar ele, mas não mata. Daí a gente vê aquela cena que o Voldemort taca o Avada Kedavra e a varinha pula da mão dele. Que ficou do jeito que eu imaginei, mas eu não sei se pela capa ser laranja, eu não gostei da cena ser azul. O Voldemort morre, vira pedacinhos, coisa nada a ver. No livro fica bem claro que o corpo dele fica lá por muito tempo, né? Daí tem a cena do Neville com a Luna. Caraca. Pra quê? Eu só pergunto isso, pra quê? É pra mostrar um romancezinho entre eles, que não existe, né? Ele pergunta assim pro Harry: você viu a Luna? Não, por quê? Eu sou apaixonado por ela desde sempre. Tá muito errado. Que tinha que arranjar um parzinho pro Neville. Não precisava. Não, gente, é que ele matou a cobra, ele merece ser recompensado. Com a Luna, porra! Dava uma figurante pra ele. Mas então é isso, né? Do livro e do filme. O que mais que tem? Tem o epílogo, maldito, chato. Não, mas antes do epílogo, tem o do Harry quebrando a varinha, né? Que, pô... Ele não quebra a varinha no livro, né? Não, no livro ele pega a varinha, conserta a dele, que tava quebrada, e enterra junto com o Dumbledore de novo, né? É tipo, foda-se o Dumbledore enterrar a varinha, agora é minha, então eu vou quebrar ela. Tá tudo errado no filme essa cena. E uma mancada muito forte que teve nesse livro é porque cortaram a parte que os Sonserino entram na guerra, do lado da galera de Hogwarts. A Rowling falou que eles voltam depois numa entrevista. Ela falou numa entrevista que os Sonserinos voltam, o Slughorn traz os Sonserinos de volta pra ajudar a galera de Hogwarts. E meio que cortaram isso na edição do livro. Tanto que no final, tem um dos quadros lá do ex-diretores de Hogwarts da Sonserina que fala... Não lembro como é que ele fala. Espero que vocês não esqueçam que a Sonserina teve um papel importante nessa guerra. E também, tipo, no livro tem o Harry, ele se esforça ao máximo, né, pra que o quadro do Snape vá pra sala dos diretores, né? Porque depois que ele descobre que o Snape era do bem e tal, e leal ao Dumbledore e tal, ele quer muito que seja reconhecido, né?
Agora a gente tem o epílogo que é polêmico. Desnecessário ao nível extremo. 19 anos depois, Harry levando o Alvo Severo, o Tiago Sirius e a Lilia Luna. Como você não arrumou esses nomes, né? Coisa mais feia, gente. Pra que fazer isso? A gente tinha visto o Alvo Severo e já tinha achado o must do Impossível, né? Mas depois a gente vê o nome dos outros filhos. Tiago Sirius e Lilia Luna. Lilian Luna. Imagina, ela deve sofrer muito em Hogwarts. Parabéns pelo seu nome. E por que Luna, né? Nenhuma outra pessoa do... Por que? E o Neville, coitado? O próximo. Vai ser o próximo. E uma coisa interessante de falar é que eles gravaram um epílogo que durava, parece que 15 minutos. E esse epílogo teve que ser refeito porque, convenhamos, o Harry e o Rony estavam com cara de 80 anos naquele epílogo. E é nesse epílogo que a gente vê como é que o Rony é injustiçado. Pois ele é o único do trio que não tem fala. Não, pera. Esse epílogo, no primeiro epílogo ele tem fala, no segundo não. Até Hermione, que não faz nada no filme, tem uma fala, o Rony não tem. Pra vocês verem como é que ele é um injustiçado da série. Ele é tão injustiçado que antes de subir as letras, passa o Harry e a Hermione e não passa ele. Lógico que passa. Não, mas aí a câmera vai fechando e só passa o Harry e a Hermione e fecha tudo. Não, fica os três. Quem corta é a Bonnie Wright. A Gina que corta. O Harry, o Ron e a Hermione ficam na última cena. Mas e uma coisa interessante também é que tipo, a última cena do filme a ser gravada foi a do Ministério. Que eles saem lá pela Podflu lá do Ministério. Essa foi a última cena que eles tinham gravado. Mas aí, como eles tiveram que gravar de novo o epílogo foi a última cena a ser gravada de verdade, né? E a Emma Watson já tinha cortado o cabelo, então ela teve que usar uma peruca na segunda gravação do epílogo. E detalhe pra trilha sonora, né? Que colocaram uma música do primeiro. É, muito bom, muito bom. E falando em trilha sonora, vamos acabar sobre o filme, né? Legal o epílogo, né? Enfim. Ignoraram totalmente, de novo, o filho do Lupin, né? Tipo, não existe, deixa eu me lá. Mas, enfim, sonora, que eu tô sabendo que a Thaísa gosta de trilha sonora, filme do Relíquias da Morte, foi que eles usaram umas músicas da primeira trilha sonora lá, do John Williams. Quando o Harry volta quando ele vai pela passagem do Cabeça de Javali, ele chega na Sala Precisa, toca uma música da primeira trilha, que eu não vou lembrar o nome agora. Daí depois, a hora que o Snape foge de Hogwarts, toca outra música do John Williams. E no epílogo, a música Living Hogwarts, que ficou linda, maravilhosa, no epílogo e me fez quase chorar. Nós temos um viciado em trilhas sonoras aqui, que é a Thaís. Cara, eu gostei do que eles fizeram, tipo, meio que parece que o tema do Harry Potter que, sei lá, toca em todo lugar reconhecido, ele se perdeu no meio do filme, entendeu? Acho que no quinto toca só no comecinho, no sexto também mal toca, no sétimo também só no, tipo, muito pouco, aí eles voltaram, acho que não sei se foi como homenagem, pra manter a identidade sonora assim, do filme. Eu achei bom. Eles fizeram o que deveria ter feito na série toda, né? Usar os mesmos temas. Mas que mudou o compositor, tipo, 5 vezes, né? 5? No quinto filme não tem uma música igual. É só o quinto que não tem. Agora nos outros tem. Sempre aquele a Edwidge Theme lá tem sempre. Mas eu acho que mesmo mudando o compositor, eles podiam, sei lá, pelo menos ter mantido mais um pouquinho, assim. Eu achei que variou demais. Só no começo do filme, pra deixar marcado, né? Na hora que ele volta ali do Cabeça de Javali, é muito bom a primeira música do primeiro filme, eu achei muito legal. Que a gente até lembra do Daniel pequenininho no primeiro filme, eu lembrei na hora. Na cena do epílogo, a música que toca no fim do último filme é a música que toca no fim do primeiro, né? Que é legal. E no fim do segundo também, se eu não me engano. Uma mancada que eu achei muito grande foi, assim, quando tava subindo as letras dos créditos, podiam ter colocado alguma coisa desde o início. Sei lá, making off, foto da galera crescendo depois. E também pros fãs, pô, até Rowling colocou no livro dela, obrigado a você que continuou com o Harry até o fim. Dava pra galera ter colocado alguma coisa também, a galera da Warner.
Então, gente, esse foi o episódio que a gente comentou sobre Harry Potter e as Relíquias da Morte lá em 2011, no Scar Potter. Se você é uma das pessoas que participou, o Caco, a Thaísa, a Bruna, entre em contato com a gente nos comentários pra gente saber por onde andam as pessoas que participaram. Seria legal. Não esqueçam de comentar. No Twitter e no Facebook a gente é site Animagos, no YouTube e no Instagram é Animagos Brasil. Você pode mandar e-mail para contato@animagos.com.br ou comentar nesse post, que no próximo episódio a gente vai voltar com a sessão dos comentários e notícias. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido. Parabéns por Relíquias da Morte, fazendo 10 anos. Vamos todos nos sentir velhos juntos. E tchau!